Num mundo de ilhas flutuantes, um grande conflito começou, que as pessoas mais tarde chamariam de Guerra do Apocalipse. Um inimigo misterioso apareceu sem aviso, descendo dos céus como orbes aladas de luz. Esses seres eram grotescos e inorgânicos, diferentes de tudo que o mundo já tinha visto antes. No entanto, eles usavam a mesma magia que a humanidade, ganhando o nome de desconhecidos, enchendo o céu com sua presença. E assim, através da invasão daqueles chamados de anjos caídos, uma enorme ameaça pairava sobre todos. A humanidade foi levada à beira da extinção, sobrecarregada pelos poderosos invasores. Mas um grande mago se apresentou para salvar o mundo da destruição completa. Ele desencadeou um feitiço enorme, um círculo mágico brilhante se formando sob ele enquanto ele pairava no ar. Sua magia era incrivelmente poderosa, destruindo facilmente uma das estranhas criaturas celestiais. O jovem havia desenvolvido uma magia única chamada M.A.B.S. Reversão de fenômeno, e usando este poder especial, ele foi capaz de repelir todos os inimigos misteriosos sozinho. E assim, após uma longa e devastadora batalha, a paz finalmente retornou ao mundo. O mago olha para o céu limpo, declarando que tudo foi resolvido. A cena então muda para o magnífico Palácio da Magia, um castelo flutuando entre as nuvens. Dentro do grande salão do Palácio Real, uma cerimônia de coroação está prestes a começar. A multidão aplaude Lord Alice, agradecendo-lhe por afastar os anjos caídos enquanto ele caminha pelo corredor. As pessoas continuam a gritar seu nome, saudando-o como o grande mago e seu herói. Ele calmamente se aproxima do grande trono e se senta. Com um olhar confiante, ele aceita os aplausos da multidão que o chama de seu salvador, e então ele pensa consigo mesmo que finalmente se tornou o rei que governará o mundo como o primeiro imperador. Ele pensou que finalmente havia alcançado seu objetivo, mas uma voz de repente o chama de irmão. O novo imperador lança um olhar de reconhecimento em seu rosto ao identificar o orador como Sofia. O jovem é apresentado como Sofia, o irmão mais novo de Alice, que pergunta o que seu irmão precisa. Sofia então se corrige, dirigindo-se ao mago não como irmão, mas como o primeiro imperador, e então pergunta se ele poderia ser o único a conceder a coroa, o que pega o novo governante de surpresa. Alice contempla o pedido, sabendo que este dever geralmente cabe ao arcebispo. Ele permanece em silêncio por um momento, seus olhos mostrando que ele está perdido em pensamentos, e então seu irmão mais novo olha com uma expressão ansiosa e esperançosa, esperando por uma resposta. O mago parece um pouco surpreso, uma gota de suor se formando em seu rosto. O arcebispo então intervém, afirmando que eles ficariam honrados se Sofia realizasse a cerimônia. Com um pequeno sorriso, Alice concorda e diz para ele prosseguir, para a grande alegria de Sofia. O irmão mais novo está muito feliz, agradecendo-lhe e dizendo que está incrivelmente feliz. Alice responde que ele também está feliz, pois Sofia é seu único irmão no mundo. O arcebispo e os outros padres observam com sorrisos calorosos, aprovando a decisão. E assim, o momento finalmente chegou para o herói ser oficialmente coroado como imperador. A multidão entra em erupção em aplausos mais uma vez, celebrando seu salvador e o governante do Palácio Magix. E Sofia segura a coroa, anuncia que está pronto, preparando-se para colocá-la na cabeça de seu irmão, e ele gentilmente coloca a coroa, agradecendo a seu irmão por tudo que ele fez por ele até agora. Mas então, com um sorriso sombrio, ele acrescenta um adeus arrepiante às suas palavras. Em um instante, o novo imperador sente uma dor aguda e repentina enquanto o sangue espirra em seu rosto. Com um sorriso malicioso, Sofia crava uma adaga no peito de seu irmão, deixando o novo imperador em choque total. Alice olha incrédulo, incapaz de compreender o que está acontecendo em sua própria coroação. Seu irmão explica que sua poderosa magia de abuso nem sempre está ativa, deixando-o vulnerável. Sofia revela que aproveitou essa abertura, assassinando-o enquanto sua guarda estava baixa. Sangrando no chão, o mago pergunta por quê, lembrando a Sofia que eles são a única família que tem, e seu irmão mais novo friamente empurra sua cabeça para baixo, simplesmente respondendo que não sabe o motivo. Os padres próximos observam com sorrisos sinistros, revelando que todos faziam parte da conspiração. Sofia chama seu irmão de tolo por ignorar a política do reino para lutar contra os anjos caídos, dizendo que sua utilidade terminou. Ele declara que agora se tornará o primeiro imperador e governará o reino em seu lugar. Com um olhar de puro ódio, ele então diz ao herói ferido para se apressar e morrer. E, voltando-se para a multidão, Sofia finge que seu irmão está apenas cansado e pede alguém para levá-lo embora. Ele instrui os padres a levarem o mago para uma sala onde ninguém nunca o encontrará. E então, com um olhar frio em seus olhos, ele ordena que deixem seu irmão lá em silêncio, e o arcebispo concorda, dizendo ao público que deve ser exaustão da longa guerra. Enquanto o herói é arrastado para longe, a multidão aplaude o novo imperador, completamente alheia à traição. O sol se põe sobre o palácio de Magic enquanto os aplausos para o suposto salvador ecoam pelo reino,
e a cena muda para uma masmorra escura e fria onde o herói foi deixado ao seu destino. Ele jaz no chão de pedra, respirando com dificuldade com a adaga ainda em seu peito enquanto sua coroa rola para longe. Ele sabe que não vai sobreviver, pois a faca estava revestida com um veneno letal e cravada profundamente em seu corpo. Em seus momentos finais, ele pensa em como lutou por todos e pelo reino, apenas para ser traído. Ele fecha o punho em desespero, pensando que este deveria ser apenas o começo de seu sonho. Ele queria ser um rei amado por todos, e uma única lágrima cai de seu olho enquanto ele pensa em seu irmão mais novo, Sofia. Ele grita de angústia, questionando por que seu irmão mais amado e único trairia assim. Uma memória de sua infância passa diante de seus olhos, mostrando-os correndo felizes juntos de mãos dadas. Ele também se lembra dos momentos que passaram estudando lado a lado, sempre apoiando um ao outro. De volta ao presente, sua tristeza se transforma em raiva enquanto ele jura que nunca esquecerá essa traição. O veneno se intensifica, e ele tosse sangue, sua vida escapando rapidamente. Com seu último pedaço de força, ele decide que, se chegou a isso, ele tem apenas uma opção restante. Ele se prepara para ativar sua arte secreta proibida, reversão do fenômeno de Mobius, em sua saída máxima. Seu plano é ultrapassar os fenômenos físicos, reverter sua própria causalidade e reencarnar através do ciclo de renascimento. Ele sabe que não há garantia de que terá sucesso, mas ele se deita no chão e alcança o círculo mágico. Apostando tudo nesta única chance milagrosa, ele toca o círculo, e uma poderosa luz roxa irrompe de sua mão, flui para frente, transicionando de seu mundo para o presente, outubro de 2026. Um olho se abre lentamente, e a primeira coisa que vê é o reflexo de um grande lustre dourado. Ele se torna consciente e se pergunta onde está, sentindo-se desorientado. Sua visão se aclara, revelando o teto de um quarto ricamente decorado. O quarto está cheio de itens desconhecidos como um globo, livros e fotos emolduradas. Ele percebe que este não é o Palácio Real da Magia, o que significa que sua reencarnação deve ter tido sucesso. No entanto, seu corpo se sente lento, e ele se pergunta se é um efeito colateral da magia que ele usou. Enquanto ele tenta processar a situação, seus olhos pousam em um espelho de mão apoiado no travesseiro ao lado dele. Ele pega o espelho, sentindo uma sensação de pavor enquanto o aproxima de seu rosto. Mas quando ele tenta falar, apenas sons de bebê saem, aumentando sua confusão e pânico. E assim, olhando para seu reflexo, ele vê o rosto de uma criança muito jovem e fica horrorizado ao perceber que se tornou um bebê. Ele agita seus bracinhos em desespero, incapaz de aceitar que foi reencarnado como um bebê indefeso. E então, ele ouve um barulho e vira a cabeça, percebendo que alguém acabou de entrar em seu quarto. Uma mulher vestida como uma empregada chamada Arunazari entra e o cumprimenta, feliz ao ver que ele está acordado. Ele tenta perguntar sobre o mundo em que está, mas as palavras saem como balbucios incoerentes. A empregada o entende mal, pensando que ele só quer dormir mais, e o pega para acalmá-lo. Ele se debate em seus braços, tentando desesperadamente dizer que ela está errada, mas só consegue fazer barulhos de bebê. Ela tenta acalmá-lo gentilmente, batendo em suas costas enquanto ele continua tentando comunicar seus pensamentos reais. A mulher sorri docemente, chamando de bom menino, completamente alheia à sua agitação interna. Apesar de sua frustração, ele se vê relaxando em seu abraço quente, sentindo uma estranha sensação de conforto, e as limitações de seu novo corpo tomam conta, e ele sente uma sonolência avassaladora que não consegue combater. Ele finalmente cede, fechando os olhos enquanto adormece nos braços gentis da empregada. A babá sorri calorosamente, satisfeita que a criança finalmente se acalmou e adormeceu. Mas, assim que está prestes a ser colocado no berço, seus olhos se abrem novamente, resistindo à sonolência. E pouco depois, ele se encontra de volta em seu berço, olhando através das grades de madeira. Um relógio próximo mostra que algumas horas se passaram desde a última vez que ele acordou. 2 horas depois, ele se senta em seu berço, parecendo exausto e contemplativo após o cochilo. Ele percebe que não consegue resistir ao sono, o que significa que seu corpo agora tem todas as limitações físicas de um bebê. Ele também é incapaz de comunicar suas intenções adequadamente, o que torna sua situação ainda mais frustrante. Percebendo que precisa agir, ele estende sua pequena mão. Determinado a encontrar uma maneira de aprender sobre este novo mundo, ele consegue destravar a trava de seu berço, decidindo que tem que operar de forma eficiente dentro de suas limitações físicas. Com a lateral do berço agora aberta, ele faz um barulho alto quando ele e toda a sua roupa de cama caem no chão, e o barulho alerta a empregada, que estava prestes a entrar no quarto com uma bandeja. Ela abre a porta e encontra o bebê no chão, cercado por uma montanha de livros. Ela fica completamente chocada ao ver a bagunça, seus olhos arregalados em descrença. Os livros estão espalhados por toda a parte, alguns abertos em páginas com texto e ilustrações.
Há livros sobre história, geografia e vários outros assuntos empilhados ao redor dele. A criança pequena senta-se no meio de tudo, lendo um dos livros com intenso foco. Ele balbucia algo que soa como dados, apontando para o livro como se estivesse tentando explicar. A empregada fica atônita, perguntando como ele conseguiu sair do berço sozinho, e ela rapidamente o pega e verifica se há ferimentos, sua preocupação superando sua surpresa por um momento. Aliviada por encontrá-lo ileso, ela solta um suspiro de alívio. Felizmente, ele está seguro, e ela o coloca em uma cadeira alta, dizendo que ele a assustou e que bebês não podem ser deixados sozinhos por um segundo. A babá então prepara sua refeição, dizendo para ele esperar um momento enquanto ela a prepara. Com um olhar determinado, o jovem pensa consigo mesmo que sua missão foi um sucesso, e ele conseguiu ler livros para crianças pequenas, o que lhe deu algum conhecimento básico sobre este novo mundo. Parece que ele reencarnou 1000 anos no futuro, um fato que ele agora tem que aceitar. Enquanto bebe de sua mamadeira, ele processa a informação de que agora é outubro de 2026 no calendário gregoriano. Ele observa que, além do desenvolvimento mágico que conhecia, este novo mundo fez um notável progresso científico e tecnológico. E assim é uma era onde aqueles que ganharam sabedoria através do aprendizado brilham mais do que os vencedores da arena. No entanto, ele reconhece que ainda precisa de mais documentos para entender completamente este mundo. Como os livros que ele leu eram para crianças pequenas, ele decide que precisa encantar a empregada para levá-lo a uma biblioteca, mas seu olhar intenso apenas a faz perguntar se há alguém ali. Ele então se pergunta sobre os pais da casa, pois até agora só viu empregadas. Ele levanta sua mamadeira vazia, tentando pedir outra porção em sua linguagem de bebê. A empregada fica surpresa que ele já tenha terminado a mamadeira inteira, achando-a completamente vazia. Ela acaricia sua cabeça, encorajando-o a crescer grande e forte, satisfeita com seu apetite saudável. Ele pensa sobre o leite, notando que estava morno e sem graça, mas não ruim, embora ele não gostasse de leite em sua vida passada. A sensação da mão da empregada em sua cabeça o faz se perguntar se seus gostos mudaram em seu corpo reencarnado. Ele balbucia novamente, ainda tentando se comunicar, mas a empregada apenas continua a acariciar sua cabeça afetuosamente. Naquele momento, outra mulher, a chefe da empregada Sakura Shinobu aparece e pergunta se ela ainda está cuidando do bebê, e ela lembra a empregada mais jovem que ainda trabalha na cozinha a ser feito, provocando uma resposta apressada. A chefe da empregada comenta friamente sobre o quão lenta ela é, embora ela pelo menos responda prontamente. A empregada mais jovem se desculpa profusamente, dizendo que vai se apressar para a cozinha imediatamente, e a chefe da empregada suspira e decide assumir, dizendo para outra mulher ir para a cozinha imediatamente. O jovem observa a troca em silêncio, observando a dinâmica entre as duas empregadas, e então a chefe da empregada volta sua atenção para a criança, sua expressão ilegível enquanto ela fica sobre ele. Ela olha para ele com um olhar sério e ligeiramente intimidador, um contraste gritante com o calor da empregada anterior. À medida que ela se aproxima, ela pega um pequeno pano, pronta para assumir a tarefa de cuidar do bebê. A criança pequena observa a chefe da empregada com uma expressão curiosa, se perguntando o que ela está fazendo. Ele observa enquanto a mulher de aparência severa se move pela sala, arrumando a bagunça que ele fez, e ela começa a pegar os livros que estão espalhados por todo o tapete ornamentado. E depois de coletar todos os livros do chão, ela os coloca cuidadosamente de volta nas prateleiras. E assim é revelado que a estante de livros é na verdade uma porta escondida, que ela fecha com um olhar sério. Atrás de onde os livros estavam, ela descobre uma pequena caixa ornamentada cheia de joias brilhantes. Com uma rápida olhada ao redor para ter certeza de que ninguém está olhando, ela astutamente enfia a caixa no bolso do avental. O arquimago reencarnado observa essa ação de perto, um olhar de compreensão surgindo em seu rosto, e então pensa que ela pode roubar algo e culpar a bagunça do bebê, confiante de que o mestre nunca suspeitaria dela. Ela então se vira para encarar a criança, completamente alheia ao fato de que seu roubo foi testemunhado. A expressão do menino muda, seus olhos se estreitando com um olhar que é inteligente demais para um bebê. A chefe da empregada parece notar seu olhar estranho, um lampejo de irritação aparecendo em seus olhos. Uma aura ameaçadora a envolve enquanto ela questiona seu olhar insolente, pensando que ele precisa de disciplina estrita, e então ela pega uma garrafa térmica, afirmando que estava apenas usando para aquecer seu leite. E então com um sorriso cruel, ela se pergunta que tipo de sons de choro ele fará quando o líquido quente espirrar nele. A empregada então joga o líquido fumegante diretamente nele, com a intenção de causar-lhe dor séria. Mas pouco antes da água atingir, ela congela no ar, suspensa inofensivamente ao redor da criança. O líquido permanece completamente imóvel enquanto o jovem observa calmamente de dentro do escudo aquoso. Seus olhos começam a brilhar com uma poderosa energia roxa, sua expressão se tornando séria e zangada.
Ele ativa sua magia, uma reversão de fenômeno obrigatória, e a água quente inverte seu curso de volta para a empregada. A chefe da empregada observa em silêncio atordoado, incapaz de compreender como a água parou e agora está voltando para ela. Antes que ela possa reagir, o líquido escaldante espirra por todo o seu corpo, fazendo-a soltar um grito agudo. Ela cai no chão, se contorcendo em agonia e gritando sobre o quão quente está, implorando desesperadamente por água para esfriar as queimaduras. Na confusão, a pulseira de pérolas roubada voa do bolso de seu avental, expondo o seu roubo. A joia voa pelo ar e aterrissa perfeitamente na pequena mão da criança pequena. Com um olhar presunçoso, ele levanta a pulseira, percebendo que suas habilidades mágicas ainda estão intactas mesmo neste corpo infantil. No dia seguinte, fora da grande mansão de aparência moderna, um novo plano é colocado em movimento. A babá sugere que eles vão a um parque de diversões próximo, pensando que seria um passeio agradável para uma criança, e ela o empurra em um carrinho de bebê, contando tudo sobre as fontes e balanços que eles verão lá. O jovem, no entanto, parece ter um destino completamente diferente em mente. Ele levanta sua pequena mão e aponta em uma direção diferente para longe do caminho para o parque, e ela para e olha para onde ele está apontando, concordando em ir por aquele caminho, embora ela pareça um pouco confusa, e eles mudam seu curso. Indo em direção ao local que a criança pequena escolheu para sua caminhada, a babá olha para seu destino com uma expressão perplexa, não entendendo sua escolha. Em vez de um parque, ele os levou a um prédio grandioso e imponente que se revela ser uma biblioteca, e ela fica diante da estrutura maciça, perguntando se é realmente onde ele queria vir, e ele já adquiriu vários livros, incluindo uma enciclopédia em um grimório, guardando-os no carrinho de bebê. Ao saírem, ele pensa consigo mesmo que esses livros devem ajudar a preencher a lacuna de 5.000 anos em seu conhecimento. Ele planeja lê-los em segredo. Sempre que a babá não está por perto para vê-lo, a babá olha para a criança, que agora está fingindo estar dormindo em seu carrinho de bebê. Ela acha o comportamento dele muito estranho, imaginando um bebê que não gosta de parques e só quer ler livros difíceis. Após seu passeio em comum, eles finalmente chegam em casa com a babá abrindo a grande porta da frente, e ela empurra o carrinho para dentro e anuncia que eles voltaram do passeio. E então um homem e uma mulher estão esperando na sala de estar, e a mulher exclama alegremente que eles voltaram. Então, a babá os cumprimenta formalmente, dirigindo-se a eles como o mestre e a senhora da casa. A mulher corre para a frente com entusiasmo, alcançando o bebê e gritando alegremente seu nome, Alice. A senhora se volta para a babá, fazendo uma pergunta com uma expressão ligeiramente intrigada. Ela então pega a criança e pede desculpas por tê-lo deixado sozinho, abraçando-o forte. O menino processa a situação, percebendo que esses dois são seus novos pais e que ele compartilha seu antigo nome, Alice. E então a outra empregada, que acaba de voltar, diz ao casal para não se apressarem enquanto ela vai preparar o jantar. Enquanto está sendo segurado, ele observa sua nova mãe e pensa consigo mesmo que ela é realmente fofa. O pai pede desculpas à esposa por sua saúde precária, dizendo que é culpa dele por prolongar sua condição, e ela rapidamente dispensa seu pedido de desculpas, dizendo que sua doença é a coisa mais importante agora. A criança ouve a conversa deles e fica preocupada, imaginando sobre essa doença, e então seu pai lamenta que nem mesmo as instalações médicas de ponta na América conseguiram ajudá-lo, e sua esposa tenta ser otimista, insistindo que eles não podem desistir e devem continuar procurando uma cura. Mas ele explica que eles estão ficando sem opções, pois suas economias estão esgotadas e a mansão pode ser hipotecada. Para ajudar com suas dificuldades financeiras, a mãe sugere reduzir suas doações anuais para o orfanato, e então seu marido rejeita firmemente a ideia, afirmando que apoiar aquelas crianças é sua razão de viver. Ele fecha os olhos em tristeza, imaginando por que deve sofrer de uma doença tão incurável. O arquimago reencarnado escuta a conversa deles, absorvendo silenciosamente todos os detalhes de sua situação, e ele pensa na mansão, achando-a confortável e decidindo que preferiria não perdê-la. Ele também observa que seus novos pais parecem ser pessoas virtuosas, como demonstrado por sua dedicação ao orfanato. Com uma nova determinação, seus eus passados e presentes se fundem enquanto ele decide que salvará este casal. Ele estende a mão para o pai, balbuciando como se quisesse ser segurado, e sua mãe interpreta seu gesto. O homem pega o filho em seus braços, mas suas palavras são sombrias ao dizer que pode não conseguir segurá-lo por muito tempo. Ele decide usar a magia de reversão do fenômeno de Mibuia para diagnosticar a doença de seu novo pai. Ele suprime sua produção mágica, aplicando os efeitos secundários da reversão para uma varredura física do corpo de seu pai. Ele observa que a anatomia humana parece inalterada após milhares de anos e começa a verificar se há anormalidades nos meridianos mágicos. Ele rapidamente identifica o problema, identificando um bloqueio em um dos caminhos mágicos do homem. Ele estende a mão e toca o peito de seu pai, que pergunta o que seu filho está tentando fazer.
A criança concentra sua energia, preparando-se para usar sua magia para limpar o bloqueio que encontrou. Ele envia um pequeno pulso de magia para o ponto de acupuntura de seu pai, fazendo com que o homem se assuste de surpresa. O homem cambaleia para trás, gemendo de dor enquanto sua esposa corre para o lado dele em pânico. Ele sente uma sensação estranha em seu corpo, uma gota de suor se formando em sua testa enquanto ele tenta entender o que está acontecendo. Ele coloca a mão no peito, notando uma sensação estranha que é desconhecida e, no entanto, de alguma forma positiva. Ele percebe com um susto que sua condição está melhorando, uma faísca de esperança se acendendo dentro dele, e um sorriso se espalha por seu rosto enquanto ele confirma que sua saúde está definitivamente melhorando. Ele exclama que está se sentindo muito melhor, e sua esposa se pergunta se poderia ser um milagre, e o jovem arquimago observa, satisfeito que a vida desse homem deve estar segura agora que ele interveio. No entanto, o uso de sua magia cobrou um preço em um corpo pequeno, e ele sente uma sonolência esmagadora. Ele luta para ficar acordado, mas o cansaço é demais para sua forma infantil suportar. Ele adormece rapidamente nos braços do pai, o esforço mágico tendo esgotado completamente. Um pouco mais tarde, ele acorda com um sobressalto, sentindo-se um pouco desorientado de seu sono repentino. Ele vê sua mãe dormindo pacificamente em uma cadeira próxima, o estresse do dia finalmente alcançando. Ele percebe que, quando usa magia, seu corpo infantil não consegue lidar com o esforço e uma sonolência esmagadora o ataca. Ele entende que, até que seu corpo cresça e desenvolva resistência, ele precisa evitar usar sua magia de forma imprudente. Mas, apesar disso, ele ativa sua magia mais íntima, formando um pequeno círculo brilhante em suas mãos. Usando seu poder, ele levita um livro pesado e sua mamadeira de uma mesa do outro lado da sala. Com surpreendente facilidade para seu pequeno tamanho, ele pega ambos os itens enquanto eles voam para seu berço. Ele diz a si mesmo que a exibição imprudente foi uma coisa única enquanto começa a ler enquanto bebe seu leite. A noite cai sobre a grande mansão com a lua cheia iluminando os terrenos silenciosos. Aconchegado na cama, a criança se sente contente, sabendo que seus novos pais e lar estão agora seguros. No entanto, enquanto contempla o teto, ele começa a ponderar o verdadeiro significado de sua reencarnação nesta era. Ele tem certeza de que deve haver uma razão para seu renascimento neste momento e fica determinado a descobri-la. Enquanto isso, lá fora, na escuridão, uma figura misteriosa entra silenciosamente na propriedade da mansão. Um grupo de figuras encapuzadas encontra a chefe de empregadas desgraçada, que confirma que a mansão contém objetos de valor. 2 dos invasores observam a casa, notando sua aparência elegante e que seu mestre está doente. Outro acrescenta que o proprietário é tão gentil que a segurança ao redor da casa é extremamente frouxa, e então a empregada enfaixada exige impacientemente seu pagamento por mostrar a eles o caminho para a mansão. O líder do grupo joga um saco de dinheiro para ela, acertando o acordo antes de prosseguirem, e então, com um sorriso sinistro, ele dá a ordem para invadir e matar qualquer um lá dentro que possa vê-los. Ele então adiciona uma instrução assustadora para não mostrar misericórdia a ninguém, nem mesmo ao bebê. E seus seguidores concordam, e o grupo de invasores se prepara para invadir a mansão sob o luar. Lá dentro, o jovem arquimago está dormindo pacificamente, completamente inconsciente do perigo que se aproxima, mas de repente ele se senta em sua cama, seus olhos se abrindo enquanto ele sente uma presença poderosa e malévola. E seus olhos se estreitam enquanto ele rapidamente percebe que a presença que ele sentiu pertence a um grupo de invasores. Ele solta um suspiro baixo, com um olhar de aborrecimento e resignação no rosto, e então, com uma expressão determinada, ele decide que terá que expulsá-los da casa sozinho. E apesar de sua séria determinação interior, ele havia mantido antes a fachada de um bebê feliz e inocente na frente de seus pais. Lá fora, a mansão é banhada pela luz pálida da lua cheia, seu exterior pacífico escondendo o perigo lá dentro. Os invasores já romperam o perímetro e agora estão dentro do saguão da mansão. Eles se movem silenciosamente pelo grande hall de entrada, suas sombras dançando nas paredes. O líder do grupo para em frente a uma parede simples, preparando-se para usar sua magia. Um círculo mágico azul brilhante de repente se materializa na parede, criando um portal para eles passarem. Ele e seus subordinados encapuzados saem do portal mágico, tendo contornado todas as fechaduras convencionais, e o líder comenta que não há barreira de interferência mágica, chamando o mestre da casa de ingênuo. Usando o layout que obteve da empregada desgraçada, ele leva confiantemente seu grupo em direção ao escritório do mestre. Ele ordena que seus homens roubem qualquer coisa de valor que encontrarem, mas um deles pergunta o que fazer se forem descobertos pela equipe. O olhar frio e silencioso do líder é resposta suficiente, dizendo a seu subordinado para não fazê-lo dizer isso 2 vezes. Com um sorriso cruel, ele então dá a ordem explícita para matar qualquer um que encontrem dentro da casa. Lá em cima,
O mestre e a senhora da casa estão dormindo profundamente, completamente inconscientes da invasão da casa. Eles estão deitados pacificamente lado a lado, seu descanso prestes a ser destruído pelos invasores. As figuras encapuzadas se movem com velocidade e silêncio mortais pelos corredores opulentos da mansão, mas seu líder de repente para, com um olhar penetrante nos olhos como se sentisse que algo está errado. Eles chegam a um grande conjunto de portas duplas, suas sombras sinistras projetadas sobre ele enquanto acreditam que chegaram ao escritório. O líder dos invasores abre a porta a pontapé para o que ele acredita ser o escritório, pronto para saquear, e então ele ordena que seus homens procurem minuciosamente por uma caixa de pedra mágica que ele tem certeza que deve estar escondida em algum lugar na sala. E seus subordinados imediatamente começam a trabalhar, vasculhando cada recanto do escritório luxuosamente decorado. Um deles verifica atrás de uma grande pintura, esperando encontrar um cofre ou compartimento escondido, e então outro olha debaixo dos móveis, mas sua busca não dá em nada, para a grande frustração de seu líder. O líder resmunga que é estranho ele não conseguir encontrar os objetos de valor em lugar nenhum na sala, e então, de repente, um de seus homens o chama, apontando para uma parte diferente da mansão. Deitada no chão do corredor está uma grande pedra mágica roxa brilhante, cintilando intensamente. Dois dos invasores encontram as pedras mágicas de alta pureza, mas seu líder fica intrigado porque elas estão no corredor. Uma das figuras encapuzadas olha para uma sala próxima, com um toque de suspeita nos olhos. Espiando por uma porta ligeiramente entreaberta, ele vê outra gema mágica ainda mais valiosa. O cristal brilhante está em uma pequena mesa, suas facetas capturando a luz e criando uma exibição deslumbrante, e ele chama seu chefe com entusiasmo dizendo a ele que estas são gemas mágicas, que valem 100 vezes mais do que pedras mágicas. O líder percebe que os verdadeiros tesouros estavam guardados nesse outro quarto o tempo todo. Ele entra no quarto e encontra o jovem arquimago dormindo no berço, mas sua atenção está nas joias valiosas. Um dos invasores alcança a joia mágica, decidindo cuidar dela primeiro antes de lidar com o bebê. Mas, assim que ele está prestes a tocá-la, os olhos da criança se abrem, revelando que ele estava apenas fingindo estar dormindo. O líder do grupo se assusta com um movimento repentino, seus olhos se arregalando em surpresa. O arquimago reencarnado solta um grito alto e penetrante, uma tática para alertar toda a casa sobre os invasores. Um dos homens sugere silenciar o bebê, mas o líder, enfurecido, grita para que o matemática. Um dos invasores levanta sua adaga, dizendo ao bebê para não levar para o lado pessoal enquanto ele se move para matar. Mas antes que a lâmina possa conectar, o jovem arquimago ativa sua magia de reversão do fenômeno NBUS. O invasor é repentinamente jogado para trás, sua mão brilhando como se tivesse sido queimada por uma força poderosa. A adaga é desviada e enviada voando, girando no ar enquanto o homem é repelido pela magia. Ele grita de dor ao ser jogado contra a parede, seus companheiros invasores olhando em choque e confusão. Então o líder do grupo também é pego de surpresa quando um ursinho de pelúcia, aparentemente jogado do berço, o atinge na cabeça. Ele e seus subordinados são enviados voando por uma força invisível caindo com força no chão, e então são levantados no ar, completamente indefesos contra a magia poderosa que tomou conta deles. O líder geme de dor, seu corpo se contorcendo enquanto a força estranha pressiona sobre ele. Seus olhos se arregalam ao perceber que está completamente à mercê desse poder desconhecido, chamando seus atacantes de ladrões mesquinhos. Uma voz misteriosa revela que é o mago da corte estacionado na mansão e inverteu sua gravidade. A voz continua, alertando que sua magia é muito mais poderosa e pode matá-los instantaneamente se usar tudo. O líder dos invasores rende os dentes em frustração, não esperando encontrar um guarda-costas. A voz misteriosa então exige saber quem os enviou, oferecendo-se para poupar suas vidas se responderem. O líder, sob imensa pressão, afirma que não há mentor e que agiram por conta própria, que o mago da corte conclui que são apenas ladrões comuns e ordena que larguem o que roubaram e vão embora. O líder concorda relutantemente, implorando para que a magia da gravidade perturbadora seja liberada. Um feitiço é subitamente dissipado e os invasores são enviados caindo de volta ao chão. Eles caem em um monte doloroso, gemendo de agonia pela aterrissagem difícil. O líder olha com ódio e frustração, uma gota de suor em sua testa ao perceber que foi completamente superado. Não querendo aceitar a derrota, o líder dos invasores reúne sua energia para um ataque final. Ele libera uma poderosa explosão de magia, acusando o misterioso mago da corte de mentir. O feixe de energia corre em direção ao berço do bebê, mas o ataque do líder é recebido com uma defesa igualmente poderosa. Após um flash brilhante de luz e uma nuvem de fumaça, ele descobre que sua magia foi completamente anulada. No lugar do bebê, uma figura estranha parecida com um espantalho agora está de pé, deixando os invasores completamente perplexos.
O jovem arquimago observa de sua cama, chamando sua resistência inútil de tola enquanto segura um dispositivo estranho. O invasor olha para baixo em terror ao perceber que foi preso em uma ilusão mágica, e a verdadeira ameaça ainda está lá. Ele se vira a tempo de ver a criança de pé em seu berço, com um olhar de fria fúria em seus olhos. Um círculo mágico rosa brilhante aparece ao redor do bebê, e a imagem de seu eu passado como um poderoso arquimago se materializa atrás dele. Uma onda massiva de energia mágica irrompe da criança, envolvendo todo o quarto e os invasores aterrorizados. As figuras encapuzadas são pegas na explosão, seus corpos atormentados pela dor ao serem dominados pelo imenso poder. Na manhã seguinte, carros de polícia estão estacionados do lado de fora da mansão, o rescaldo dos eventos da noite agora sendo investigado. E então o dono da casa explica à polícia que encontrou os invasores amarrados quando acordou. E então um policial o questiona e uma nova empregada, aprendendo que eles não sabem quem subjugou os criminosos. O oficial revela que a empregada desgraçada que denunciou os ladrões confessou, alegando ter sido ameaçada, e então ele acrescenta que os próprios criminosos parecem ter memórias confusas, e aparentemente um bebê os matou ou algo assim. O mestre e a empregada ficam completamente sem palavras com a história bizarra e inacreditável. Perto dali, o jovem arquimago engatinha no chão, balbuciando inocentemente para manter sua fachada. Então sua mãe observa com prazer, elogiando-o por suas impressionantes habilidades de engatinhar. Enquanto seus pais o mimam, ele tem o cuidado de esconder seu verdadeiro poder, um pequeno sorriso conhecedor em seu rosto. Com o perigo imediato desaparecido, o pai respira aliviado, sentindo que finalmente acabou. A mãe percebe o humor feliz de seu filho e pergunta se algo de bom aconteceu, ao que o pai concorda. A criança então se levanta de uma posição de engatinhar, pronta para tentar algo novo. Com um olhar de intensa concentração, ele se levanta lenta e instavelmente para ficar de pé pela primeira vez. Ele consegue ficar em pé sozinho, um grande marco para uma criança de sua idade, para a grande surpresa de seus pais, e sua mãe exclama em choque que ele está andando, e seu pai o incentiva a continuar. O pai está maravilhado, pensando que seu filho pode ser um gênio por andar tão cedo depois de nascer. O jovem arquimago mantém sua feliz moda de bebê, aproveitando os elogios carinhosos de seus pais, e seu pai o pega alegremente, maravilhado com o incrível progresso de seu filho. A mãe, no entanto, acha que seu marido está exagerando, embora ela esteja claramente feliz e orgulhosa. A criança está contente, pensando que a independência física através da caminhada é um bom começo por enquanto. Ele entende que precisará treinar não apenas seu intelecto, mas também seu corpo físico. No entanto, ele também está ciente de que se tornar um grande prodígio pode ser problemático. Ele decide que precisa crescer silenciosamente e discretamente, continuando seus estudos em segredo enquanto mantém sua fachada. E então a nova empregada lhe traz uma mamadeira de leite fresco enquanto ele se senta em meio a uma pilha de livros. Já absorta em sua leitura, ela o observa com um olhar de admiração e descrença, uma gota de suor em sua testa. Ela está convencida de que esta criança é um verdadeiro gênio. Tendo testemunhado suas incríveis habilidades em primeira mão, ela corre para contar ao mestre e à senhora o que viu, sua voz cheia de entusiasmo e choque. A empregada explica que o filho deles insistiu em ter os livros, e ele os está lendo a manhã toda. O pai olha para seu filho em silêncio atordoado, um olhar de puro espanto em seu rosto enquanto se pergunta se seu filho é talentoso. O arquimago reencarnado ouve os planos entusiasmados de seus pais, com uma expressão pensativa em seu rosto. O pai está emocionado, decidindo que deve matricular seu filho na instituição educacional do Ministério da Magia e Ciências. Enquanto seus pais discutem seu futuro, a criança permanece em silêncio, continuando seus próprios estudos entre a pilha de livros. Ele está absorto em um livro de história grosso, sua pequena mão traçando o texto antigo enquanto absorve as informações. O livro revela que, há 5.000 anos, o mundo era lar de uma civilização super antiga, o reino mágico Magic's Palace. Esta nação heróica repeliu os misteriosos anjos caídos e trouxe paz ao mundo, mas os livros de história agora afirmam que o governante desta nação foi o primeiro imperador Sofia. O texto descreve Sofia como o grande arquimago que comandou a guerra apocalíptica e cujos descendentes prosperaram. Afirma que, mesmo 5.000 anos depois, a linhagem daquele reino continua a governar o mundo. A paz do mundo moderno é atribuída ao reinado do primeiro imperador, e até mesmo as superpotências caem sob sua influência. O atual imperador mundial é Sofia, o 100º, que governa do reino mágico guardado por um guerreiro mágico Lich, e o jovem arquimago processa esta nova informação, percebendo que eles apagaram completamente sua existência da história. E ele coloca a mão no livro, reconhecendo que a história é frequentemente distorcida pelos vencedores para sua própria conveniência. Um olhar de pura fúria aparece em seu rosto ao pensar em seu irmão, Sofia, e na extensão de sua traição. E com um sorriso sinistro, ele decide que não deixará essa falsa história prevalecer.
Ele jura expor a verdade e trazer a história real à luz, buscando sua vingança após 5.000 anos. Ele usará sua magia única, reversão do fenômeno Albios, para alcançar seu objetivo e recuperar seu lugar de direito. De repente, suas emoções intensas fazem com que sua magia aumente, e a empregada chama seu nome em alarme. E ele e todos os livros ao seu redor começam a flutuar, um fenômeno poltergeist causado por seu poder transbordante. Amaldiçoa interiormente ao perceber que reverteu inconscientemente a gravidade, perdendo o controle por um momento. A empregada está completamente aterrorizada, seu rosto pálido de choque ao tentar compreender o que acabou de acontecer, e ela sai correndo da sala gritando pelo mestre, implorando por perdão por sua incompetência. Mais tarde naquela noite, a mansão está silenciosa novamente com a lua cheia brilhando intensamente no céu. O jovem arquimago está praticando sua caminhada, seus pais o encorajando a cada passo que ele dá. Então ele dá alguns passos hesitantes e então tenta dizer mamãe, que sai como meu. Para choque de sua mãe, ele tenta dizer papa, e seu pai fica igualmente atônito ao ouvir as primeiras palavras do filho. Ambos os pais estão em descrença, maravilhados que seu filho os tenha chamado por seus nomes tão cedo. O pai está convencido de que seu filho é talentoso, tendo aprendido a falar tão jovem. E então a empregada entra na sala para anunciar que os preparativos para a noite estão prontos, e a mãe se surpreende ao ouvir que já está tão tarde, o tempo tendo voado enquanto brincava com seu filho. E ela se vira para seu filho, com um sorriso doce no rosto enquanto chama seu nome. Ela então lhe diz que é hora de eles tomarem um banho juntos, sua voz cheia de calor e carinho. O jovem arquimago é pego de surpresa pela sugestão, com uma expressão de confusão no rosto, e sua mãe repete alegremente que é hora do banho, completamente alheia ao seu turbilhão interno. Ele tenta recusar, pensando que pode usar sua magia de purificação para se limpar sem um banho, mas sua mãe insiste, dizendo que ele esteve brincando e suando, então um banho é obrigatório. Ele entra em pânico com a ideia, percebendo que mesmo em um corpo reencarnado, um banho com a senhora da casa é inevitável. Em uma tentativa desesperada de escapar, ele corre para seu pai, chamando-o por ajuda. O pai concorda alegremente em tomar banho com seu filho, satisfeito que a criança pareça gostar tanto dele. E assim o primeiro dia do jovem arquimago navegando em sua nova vida chega ao fim, cheio de desafios inesperados, e colocado em segurança na cama, o jovem arquimago fica aliviado por ter sobrevivido ao dia agitado. Ele pensa em seu objetivo, que agora está muito claro, lembrando que o atual imperador descende de seu irmão traiçoeiro. Ele fecha seu pequeno punho, prometendo confrontá-los com a verdade da história e reivindicar seu legado, mas ele sabe que deve ser paciente e esperar até que seu corpo infantil fique forte o suficiente para a tarefa que tem pela frente. 3 anos depois, um magnífico edifício semelhante a um castelo cercado por cerejeiras florescendo entra em vista, e os pais do menino lhe dizem que este é o jardim de infância que ele estará frequentando, e ele promete fazer o seu melhor. Agora com 3 anos de idade, Azuka Irizu se orgulha em seu novo uniforme pronto para seu primeiro dia de escola, e então ele se vira para seus pais com um sorriso brilhante, agradecendo-lhes por matriculá-lo em um jardim de infância tão prestigioso. Enquanto caminha com seus pais, ele espera se dar bem com seus novos professores e amigos, mas também se preocupa em ser intimidado. Com um brilho travesso nos olhos, ele se pergunta se talvez ele será o causador de todos os problemas. Ele ouve outros pais se gabando das conquistas de seus filhos, como obter notas perfeitas em exames de aptidão, e então outra mãe se gaba de que seu marido é o diretor do Instituto de Pesquisa Mágica. Um terceiro pai entra na conversa, mencionando que eles se encontraram nas reuniões da Cooperativa Mágica. O jovem arquimago os observa, percebendo que estes são os filhos dos candidatos de elite deste novo mundo. A cerimônia de entrada para o jardim de infância particular luminoso começa em um grande salão. A diretora dá as boas-vindas aos novos alunos, dizendo-lhes que estudarão esportes e artes mágicas sob um currículo de ponta. O jovem menino ouve atentamente, pensando que está é sua primeira experiência em uma sociedade organizada, e ele irá lidar com isso do seu jeito. A cena então muda para a sala de aula da classe Estrela no jardim de infância luminoso, cheia de crianças enérgicas. Uma mulher alegre com o cabelo em coque se apresenta como Senhorita Sally, a professora da classe Estrela. As crianças a cumprimentam com entusiasmo, mas o jovem arquimago se mantém afastado do grupo, observando silenciosamente. O jovem arquimago mantém uma expressão estoica, seu rosto ilegível enquanto observa a dinâmica da sala de aula. Ele é puxado para uma dança por 2 de seus colegas de classe, mas sua expressão entediada e desinteressada permanece. Durante a aula de arte, outro aluno olha para seu desenho impressionante com uma mistura de admiração e confusão. Ele senta durante a hora da história com a mesma expressão indiferente, nada envolvido pela leitura entusiasmada do professor. Seu professor percebe sua falta de participação e pergunta se algo está errado, mas ele simplesmente responde que está bem.
Ela acha seu comportamento estranho, nunca tendo visto uma criança tão antipática e tenta atraí-lo com alguns brinquedos. O professor fica cada vez mais preocupado com seu comportamento arredio, mas ele permanece absorto em seu livro. Durante o recreio, as outras crianças se reúnem em grupos, seus sussurros e olhares curiosos dirigidos a um aluno em particular. Eles se perguntam sobre uma criança da classe da Lua, um grupo diferente e aparentemente mais de elite. Um jovem confiante com um corte de cabelo tigelinha se apresenta como Zazen Takami da classe da Lua, declarando que ele é a pessoa mais importante ali. Ele se proclama orgulhosamente o aristocrata número 1, e seus dois companheiros o enchem de elogios. O arquimago reencarnado observa essa exibição de longe, com uma expressão de leve irritação no rosto. Ele volta para seu livro, descartando a cena como patética e não digna de sua atenção, e o prédio da escola brilha sob a luz do sol, sua arquitetura impressionante um símbolo do mundo de elite que ele agora habita. Ele caminha pelo grande corredor, sua pequena figura um contraste gritante com os arredores imponentes. De repente, uma voz o chama, e ele se vira para ver quem está tentando chamar sua atenção, e ele vê Zazen e seus amigos encurralando outro aluno do lado de fora, dizendo a ele que uma pessoa pobre não deveria estar ali. O jovem, claramente intimidado, se encosta na parede e pede desculpas, seu corpo tremendo de medo. De uma janela, o jovem arquimago observa a cena, surpreso ao ver um aluno da classe estrela se desculpando, e o amigo de Zazen declara arrogantemente que apenas a nobreza de primeira classe pode entrar neste jardim de infância, reforçando a estrita hierarquia social. Ele continua a provocar o jovem, chamando de parasita de uma família de classe baixa que não pode pagar doações adequadas. A criança intimidada olha para baixo, uma gota de suor em seu rosto enquanto ele suporta o abuso verbal. O menino de óculos então sugere que, como ele não está pagando sua parte, ele deveria fazer a limpeza. Com uma risada cruel, os três valentões jogam baldes de água fria e lamacenta por toda a criança indefesa. O jovem está completamente encharcado, seu uniforme agora encharcado e manchado de lama, e Zazen zomba dele, dizendo que a água lamacenta combina com ele enquanto se prepara para jogar outro balde. Mas antes que ele possa, uma mão se estende e o impede, uma intervenção silenciosa de uma fonte inesperada. E então o jovem arquimago dá um passo à frente, ficando na frente da criança intimidada e perguntando se eles estão indo longe demais. E Zaison fica irritado com a interferência, se virando para o recém-chegado e perguntando qual é o problema dele. O arquimago reencarnado calmamente lhe diz que o outro menino não fez nada de errado e que ele deveria parar. O amigo reconhece como o garoto novo da classe estrela, um fato que parece irritá-los. Então ele olha o jovem arquimago de cima a baixo, pensando que ele também parece pobre e que algo sobre ele é irritante. Zazen solta um bufo desdenhoso, claramente não intimidado pela intervenção. Mas assim que ele está prestes a retaliar, um de seus amigos avista sua professora, a senhorita Sally, se aproximando. Os valentões rapidamente tentam esconder seus baldes, mas é tarde demais, pois sua professora já os viu. Enfurecidos, Aizen se vira para o jovem arquimago, chamando de idiota por colocá-los em apuros. Ele decide puni-lo também, levantando o balde de água lamacenta para jogá-lo nele. Mas o jovem arquimago está preparado, sua mão já brilhando com uma tênue energia mágica. Ele ativa sua magia de reversão de fenômeno de Membe no momento em que Zazen joga a água. A água lamacenta congela no ar e então se forma em uma grande onda, voltando para o valentão atordoado. Zazen fica parado em silêncio atordoado, seu balde ainda na mão enquanto tenta processar o que acabou de acontecer. A onda de água lamacenta se choca contra ele, e seus amigos só podem assistir em choque enquanto seu líder é completamente encharcado. Zazen fica em uma poça de lama, gritando que está muito sujo enquanto seus amigos chamam seu nome em preocupação. O jovem arquimago então pega a mão da criança intimidada, uma pegada firme e reconfortante que surpreende o outro menino. E então, com um sorriso confiante, ele diz ao outro menino que é hora de eles irem, prontos para deixar a cena para trás. A criança intimidada está confusa, mas se permite ser conduzida para longe, ainda processando a súbita reviravolta dos acontecimentos. E assim os dois se afastam dos valentões atordoados, que são deixados para lidar com as consequências lamacentas de seu ataque fracassado. Eles encontram um lugar tranquilo longe dos outros, o grande prédio da escola pairando ao fundo. O jovem arquimago pergunta se ele está bem, e o outro menino agradece, confirmando que seu nome é Alice. O menino se apresenta, e eles trocam uma saudação educada, uma nova amizade se formando entre eles. O jovem arquimago então lhe diz que doações e status social não importam, uma declaração que confunde o outro menino. Ele o aconselha a resistir adequadamente se algo o incomoda, dizendo que esperar pela ajuda de outra pessoa é tolo. Ele avisa que, caso contrário, ele sempre estará recebendo maus tratos, e o outro menino ouve em silêncio atordoado. O arquimago reencarnado então se afasta,
deixando a outra criança para ponderar suas palavras poderosas. O menino intimidado observa a partir, sua expressão uma mistura de admiração e contemplação enquanto ele leva o conselho a sério. No dia seguinte, a escola se ergue alta e orgulhosa contra o céu azul claro. Um novo dia de aprendizado está prestes a começar. A senhorita Sally cumprimenta sua classe com sua energia alegre usual, encorajando-os a brincar e se divertir, e o jovem arquimago, no entanto, parece entediado e cansado, nada interessado nas atividades do dia. Durante o tempo de desenho, ele se senta ao lado de seu novo amigo, mas sua mente parece estar em outro lugar. Seu professor fica perplexo com seu desenho, que não é uma imagem simples, mas uma matriz complexa de círculos e fórmulas mágicas. O professor fica completamente atordoado, sua mente lutando para processar os conceitos avançados que ele desenhou. Ela reconhece como teoria mágica de nível médio, muito além do que qualquer criança deveria saber. Impressionada, ela só consegue gaguejar com uma gota de suor no rosto enquanto tenta compreender seu gênio. Mais tarde, durante a brincadeira com blocos, o jovem arquimago parece participar normalmente, embora sua expressão ainda esteja entediada, mas ele realmente usou sua magia para esculpir os blocos em uma réplica perfeita de uma estátua famosa, deixando sua professora sem palavras. E ela entra em pânico, pensando que precisa relatar esse talento incrível e inacreditável ao diretor imediatamente. O arquimago reencarnado suspira, percebendo que, se continuar vindo para esta escola, suas verdadeiras habilidades serão inevitavelmente expostas. Enquanto isso, Zazen e seus amigos estão escondidos em um canto, tramando sua vingança, e Zazen está furioso, jurando se vingar do pobre garoto que o humilhou na frente da professora. Ele declara que vai mostrar a ele quem é superior neste jardim de infância, segurando uma estranha ferramenta mágica cilíndrica. Mais tarde, o jovem arquimago e seu novo amigo estão caminhando juntos pelo corredor, sem saber da armadilha à frente, e Zazen espreita por trás de um canto, com um sorriso sinistro no rosto enquanto espera que eles se aproximem. O arquimago reencarnado ouve sussurros e sente a armadilha, mas decide entrar na brincadeira por enquanto. Zazen explica seu plano, tendo instalado uma ferramenta mágica no corredor para explodir o outro garoto. Seu amigo fica maravilhado, observando que é uma ferramenta usada por adultos, e Zazen admite orgulhosamente que a pegou escondido da empresa de seu pai. Ele declara isso como vingança pelo incidente da água barrenta e vai explodi-lo com uma explosão. O jovem arquimago acha a armadilha tão óbvia que fingir não notar é exaustivo. À medida que se aproximam, os amigos de Zazen dão-lhe o sinal, e ele prepara-se para ativar a ferramenta mágica. Ele puxa o pino, com um sorriso maníaco no rosto enquanto imagina seu rival gritando de dor, mas assim que ele ativa, uma explosão enorme ocorre não no corredor, mas bem na frente dos valentões. O jovem grita de medo, estendendo a mão para pedir ajuda enquanto se prepara para o impacto da explosão, mas o jovem arquimago ativa sua magia de reversão do fenômeno Mobius, criando uma barreira protetora ao redor deles. A explosão é redirecionada, e uma poderosa onda de choque irrompe de onde os valentões estavam, e Zazen e seus amigos são jogados para trás pela explosão. O rosto deles é uma mistura de choque e confusão. Eles são mandados voando pelo ar, seu plano tendo saído pela culatra de uma forma espetacular e dolorosa. Os três valentões caem em um monte no chão, gemendo de dor devido à explosão inesperada. O arquimago reencarnado permanece calmamente em meio ao caos, tendo se protegido sem esforço e a seu amigo. A forte explosão chama a atenção da senhorita Sally e de outra professora que correram para ver o que aconteceu. Eles encontram os três valentões sentados no chão, atordoados e confusos, com estrelas circulando suas cabeças. E então o jovem arquimago aponta para eles e explica que ocorreu uma repentina rajada de vento e as crianças foram pegas nela. E ele acrescenta que, com o clima instável recente, eles também foram surpreendidos pela ocorrência repentina. E então ele se vira para seu amigo, e os dois silenciosamente escapam da cena. Eles se afastam, deixando os professores lidarem com os valentões atordoados e confusos. Os professores olham um para o outro, ainda tentando processar a explicação bizarra para a forte explosão. Mais tarde, os dois meninos são vistos sentados em um banco em uma parte tranquila do pátio da escola. O jovem pergunta ao seu novo amigo como ele pode se tornar forte como ele, com um olhar de admiração em seus olhos, e ele confessa que não tem confiança em si mesmo e está sempre sendo intimidado, e ele admite que não pode nem contar aos pais sobre isso. Sua voz cheia de tristeza e frustração. O jovem arquimago diz a ele que as pessoas têm potencial infinito e que ele deve resistir ao que não gosta, e então acrescenta que, contanto que ele não jogue fora seu potencial, ele definitivamente será capaz de mudar, deixando seu novo amigo em profunda reflexão. O jovem arquimago pensa consigo mesmo que fez o mesmo, depositando sua confiança no potencial de alguém. Uma memória de sua vida passada passa diante de seus olhos, mostrando-o com seu irmão, Sofia,
em quem ele já acreditou, e o outro menino ainda está contemplando a ideia de potencial, com um olhar pensativo em seu rosto. Mas então, um sorriso brilhante se espalha em seu rosto enquanto ele declara que entende e fará o seu melhor. O arquimago reencarnado observa seu novo amigo com um sorriso pequeno e sabedor, satisfeito com sua nova determinação. Ele reflete que, mesmo em um lugar com apenas crianças pequenas, a estrutura da sociedade de tomadores e tomados já está formada. Então, no dia seguinte, o pátio da escola está cheio de crianças correndo e brincando sob o sol quente. As crianças estão todas vestidas com suas roupas de ginástica, desfrutando de um dia de atividades e jogos ao ar livre. A senhorita Sally os observa com uma expressão orgulhosa e feliz, mas seu sorriso logo desaparece ao notar que algo está errado. E ela vira a cabeça, seus olhos examinando o pátio em busca de uma aluna em particular que não está com os outros, e ela encontra uma jovem ajoelhada perto da cerca, com a cabeça baixa e o corpo tremendo. A professora corre até ela, com um olhar de preocupação no rosto enquanto pergunta o que está acontecendo, e então a menina aperta o peito, dizendo que não sabe o que está errado, mas seu peito está batendo forte e ela não consegue respirar. O jovem arquimago, que está lendo um livro nas proximidades, olha para cima, sua atenção atraída pela comoção. A menina desmaia no chão, e a senhorita Sally entra em pânico, gritando para que alguém chame uma ambulância. O jovem fecha seu livro, sua expressão se tornando séria enquanto ele avalia a situação. Ele decide usar uma versão personalizada de sua magia de reversão do fenômeno Mabius para realizar um escaneamento físico. Aplicando o efeito de reversão, ele visualiza a circulação dos meridianos mágicos da menina para encontrar o problema. Ele descobre que parte de seus meridianos mágicos está ficando bloqueada, causando-lhe angústia. Ele entende que tais defeitos ocasionalmente ocorrem em pessoas que são naturalmente abundantes em poder mágico. Ele usa sua magia para pressionar suavemente o ponto de acupuntura da menina, liberando o bloqueio em seus meridianos. Ele está satisfeito que o fluxo de sua energia mágica agora esteja seguro, embora saiba que é apenas um primeiro socorro. Ele chama a senhorita Sally, que está ao telefone, e ela se vira surpresa ao vê-lo ali. A menina se senta completamente recuperada, e a professora fica maravilhada, perguntando se ela está bem. Ele explica que o exercício intenso causou um fluxo mágico ruim e que ele sabe por experiência. E então, com um sorriso confiante, ele diz à professora que deixará o resto com ela e se afasta. E então, mais tarde, no escritório do diretor, os professores estão relatando os incidentes estranhos que vêm acontecendo. A senhorita Sally explica que a criança doente se recuperou rapidamente graças ao conselho do jovem. E então outro professor acrescenta que o equipamento quebrado do parquinho foi misteriosamente reparado da noite para o dia depois que ele mencionou isso. Um terceiro professor entra na conversa, dizendo que um projetor mágico que ele tocou também se consertou de alguma forma. A diretora ouve atentamente, com as mãos juntas enquanto processa as histórias incríveis sobre este aluno. Ela repete seu nome, com um sorriso pensativo e intrigado no rosto enquanto chama de uma criança interessante. No caminho para casa, seus pais o elogiam por se sair bem na escola, e ele lhes diz que desenhar foi divertido. Ele então se vira para seus pais, com uma expressão séria no rosto enquanto lhes diz que tem um favor a pedir. Ele olha sua mãe nos olhos e pergunta se pode sair do prestigiado jardim de infância. Seus pais ficam completamente chocados com seu pedido. O rosto deles é uma mistura de confusão e descrença. Mais tarde naquele dia, a família está sentada em volta de uma mesa, uma atmosfera tensa e séria enchendo a sala, e sua mãe pergunta se ele está falando sério sobre sair de uma escola tão prestigiosa, sua voz cheia de preocupação. Eles perguntam se ele estava sendo intimidado ou se os professores não o agradavam, tentando entender sua súbita decisão. Ele explica calmamente que não está sendo intimidado e os professores são legais, mas não há mais nada para ele aprender lá. E então seus pais estão em descrença, incapazes de aceitar que não há mais nada para seu filho gênio aprender no prestigiado jardim de infância. Ele então lhes diz que tem um pedido, com as mãos juntas sobre a mesa enquanto se prepara para apresentar seu caso. A família permanece em silêncio tenso, seus pais esperando para ouvir o que seu filho extraordinário quer deles. Mas assim que ele está prestes a falar, a empregada entra na sala para anunciar que a diretora está ao telefone. A mãe fica surpresa ao saber da diretora, e ela se levanta para atender a ligação, com um olhar preocupado no rosto. Ela confirma sua identidade e ouve a diretora, sua expressão ficando cada vez mais preocupada. O jovem arquimago ouve a conversa e começa a se preocupar imaginando se o incidente da bomba mágica foi exposto. Então, no dia seguinte, a família é chamada ao escritório da diretora no jardim de infância Luminous. Eles se sentam diante da diretora, e a mãe pergunta o que ela queria discutir, esperando que seu filho não tenha causado nenhum problema. A diretora sorri com uma expressão calma e conhecedora no rosto enquanto se prepara para falar. Ela garante a eles que seu filho não causou nenhum problema, mas sim que eles estão maravilhados com seu talento excepcional.
Os pais estão confusos, perguntando o que ela quer dizer com excepcionalmente talentoso enquanto olham para seu filho. A diretora então revela que seu filho consertou um projetor mágico que nem mesmo os adultos conseguiam descobrir. Os olhos do jovem arquimago se arregalam, uma onda de surpresa o percorrendo enquanto ele é confrontado diretamente. O diretor continua, mencionando que também impediu uma bomba mágica para ajudar seu amigo, não o deixando esquecer seu ato heróico. Ele percebe, com um suspiro, que seu segredo foi exposto afinal, sua fachada arruinada por suas próprias ações. O diretor explica que impedir uma bomba mágica requer uma aptidão mágica de nível B ou superior, muito além de um aluno do jardim de infância. Ela acrescenta que suas habilidades mágicas, técnicas de cura e conhecimento de engenharia são excepcionalmente notáveis. O pai recebe um relatório detalhando as incríveis habilidades de seu filho, suas mãos tremendo enquanto lê, e ele fica completamente atônito, sabendo que seu filho era um gênio, mas não a esse ponto inacreditável. O jovem arquimago percebe que esse momento é perfeito para que seus planos avancem. Ele interrompe a conversa, afirmando que também tem algo a dizer a todos. Com uma expressão séria e determinada, ele solicita formalmente que seja permitido pular séries. Sua mãe fica chocada com seu pedido. Incapaz de acreditar que seu filho quer pular séries em uma idade tão jovem, ele confirma suas intenções, explicando que quer pular o jardim de infância e ir direto para o ensino fundamental. E a diretora sorri, revelando que teve o mesmo pensamento e essa foi a razão pela qual o chamou. E ela o informa que seus pensamentos se alinham, e ela o tratará como um graduado precoce especial do jardim de infância. Ele se surpreende com o quão razoáveis eles são, achando-os fáceis de negociar. A diretora explica que nutrir os talentos de um menino prodígio é o dever de um educador, e sua mãe fica radiante, exclamando que seu filho é um prodígio, mas a diretora acrescenta uma condição. Ela lhe diz que uma festa de despedida também é um trabalho importante, e ele deve se despedir adequadamente de todos. Alguns dias depois, uma festa de despedida é realizada para ele na Turma das Estrelas com uma faixa celebrando sua partida. E assim seus colegas de classe se reúnem ao seu redor, expressando sua tristeza por ele estar partindo e que eles não poderão mais brincar juntos. Ele pede desculpas a todos, uma gota de suor em seu rosto enquanto se sente um pouco sobrecarregado por seu carinho. As meninas de sua classe estão especialmente tristes em vê-lo partir, pedindo uma última rodada de brincadeira de faz de conta para trocar informações de contato. Uma das meninas fica na ponta dos pés, sua ânsia de ficar em contato com ele clara. O arquimago reencarnado fica um pouco surpreso com toda a atenção, não acostumado a esse tipo de interação social, e seu novo amigo, a quem ele ajudou, está no meio da multidão, sua expressão uma mistura de tristeza e determinação. Ele chama seu amigo, sua voz firme enquanto declara que fará o seu melhor, inspirado por suas palavras. O jovem arquimago sorri, uma expressão calorosa e genuína ao ver o impacto positivo que teve em seu novo amigo. Enquanto isso, Zaizen e seus amigos estão sentados em um banco, parecendo derrotados e abatidos. A criança antes intimidada se aproxima deles, sua sombra caindo sobre os três meninos enquanto eles olham para cima em surpresa. Zaizen pergunta o que ele quer, sua voz cheia de uma mistura de aborrecimento e curiosidade. O jovem olha para ele, uma expressão determinada em seu rosto enquanto se prepara para falar o que pensa. Ele diz a Zaizen que ele está sempre batendo e chutando nele nos bastidores e pede para que ele pare. Zaizen fica furioso com o confronto, mas o menino se mantém firme, sua determinação inabalável. E então ele diz a eles que o jardim de infância não discrimina com base na riqueza e que todos são iguais. E então os amigos de Zaizen ficam surpresos com essa revelação, e eles se voltam para seu líder em busca de confirmação. E perturbado e envergonhados, Zaizen concorda relutantemente, prometendo que não o intimidará mais. O jovem sorri com um olhar de satisfação silenciosa em seu rosto ao ver a mudança positiva que inspirou. Ele volta para seu amigo, e os dois compartilham um olhar de compreensão e respeito mútuos. Ele levanta o polegar, um gesto que transmite sua crença de que o mundo está cheio de potencial. O arquimago reencarnado ecoa o sentimento, sabendo que todos têm a capacidade de mudar para melhor, e assim, 6 meses depois, um edifício grande e imponente com uma faixa para a Academia de Magia Mágica que a escola primária entra em vista. O jovem arquimago, agora vestido com um terno elegante, está diante da grandiosa entrada com seus pais. Ele se vira para eles, um olhar confiante e determinado em seus olhos enquanto diz a eles que está entrando. Seus pais lhe desejam o bem, encorajando-o a relaxar e fazer o seu melhor no exame de admissão, e assim ele caminha em direção ao prédio, pensando que a partir de agora, ele apenas fará o que sempre fez. Com seus pais assistindo orgulhosamente, ele sobe os degraus da grandiosa academia, pronto para o próximo capítulo de sua vida. A escola primária Kel é uma instituição de prestígio que oferece educação mágica de primeira linha para o cultivo de futuros magos.
A academia é mundialmente renomada, tendo produzido magos de elite que são ativos no Instituto Mágico. O jovem arquimago sabe que seu primeiro passo em direção ao seu objetivo é se matricular nesta prestigiada academia. Enquanto ele está com seus pais, ele é observado à distância por um homem de aparência severa. O homem o reconhece, surpreso ao ver um aristocrata caído fazendo o exame de admissão para uma escola de elite. Ele o aponta para seu filho, chamando de mancha em seu nome de família e uma monstruosidade. O arquimago reencarnado não está ciente dos olhares hostis, seu foco apenas no caminho à frente. Ele entra em um grande salão de palestras cheio de outros jovens candidatos, todos competindo por uma vaga na academia. Ele se senta entre eles, sua expressão calma e composta enquanto espera o início do exame. Um fiscal idoso anuncia o início do exame de admissão de 2030, dirigindo-se aos alunos esperançosos. Ele lhes diz que o futuro do mundo está em seus ombros, exortando-os a se tornarem magos de primeira linha, e os alunos respondem com um vice retumbante, suas vozes cheias de determinação e entusiasmo. E assim o fiscal coloca uma mão sobre o coração, acrescentando que seus esforços estão todos sob a orientação do imperador mundial. E assim a expressão do jovem arquimago escurece ao ouvir a menção do imperador, um brilho de raiva em seus olhos. Ele cerra os punhos, o nome de seu irmão traiçoeiro ecoando em sua mente. Ele pensa em Sofia e seus descendentes, um olhar de intensa determinação em seu rosto enquanto jura confrontá-los. Com um sorriso confiante, ele desafia silenciosamente o legado de seu irmão, dizendo-lhes para esperá-lo. E assim ele caminha pelo longo corredor, um pedaço de papel em sua mão enquanto se prepara para a primeira parte do exame. Ele olha para o cronograma, que inclui um teste de aptidão mágica, um teste acadêmico e uma batalha simulada. Ele ignora os desafios como fáceis, confiante em suas habilidades para passar com louvor. Enquanto caminha, ele esbarra em outro aluno, uma pequena colisão que logo levará a uma nova rivalidade. O outro aluno, o filho do homem de aparência severa de antes, raivosamente diz a ele para tomar cuidado. Ele se eleva sobre o jovem arquimago, um olhar de desdém em seu rosto enquanto afirma seu domínio. O arquimago reencarnado rapidamente se desculpa, sabendo que causar uma comoção aqui não seria sábio. Ele também percebe que o outro menino tem muitos seguidores, e fazer um inimigo dele poderia ser problemático. O menino zomba, chamando-o de pirralho e dizendo-lhe para não pensar que passará no exame. Ele então se afasta com seus amigos, chamando de mancha em seu nome de família e deixando-o em silêncio atordoado. A primeira parte do exame de admissão é uma avaliação de habilidade mágica realizada em um grande campo aberto. Os outros candidatos estão todos praticando sua magia, criando orbes brilhantes e círculos de energia. Um deles desencadeia uma poderosa explosão de magia que mal atinge um alvo, mostrando sua habilidade. O arquimago reencarnado fica de lado, observando os outros com uma expressão calma e analítica. Ele fica um pouco surpreso com o nível de habilidade mágica que os outros candidatos possuem. De repente, o menino de antes aparece na frente dele, com um olhar presunçoso e arrogante no rosto. Ele se coloca sobre ele, um desafio claro em seus olhos enquanto se prepara para mostrar seu próprio poder. Ele o provoca, chamando-o de aristocrata caído e uma vergonha para o nome de sua família. O jovem arquimago fica surpreso com os insultos, as palavras caído e mancha familiar ecoando em sua mente. O outro menino continua seu ataque verbal, zombando de seu pai gentil e doentio que continua ficando mais pobre, e ele declara que Alates como ele merecem estar nesta academia e diz para ele observar atentamente. Ele assume uma postura poderosa reunindo sua energia mágica enquanto se prepara para lançar um feitiço. Ele invoca um espírito do fogo, um círculo mágico vermelho brilhante se formando na frente dele enquanto ele entoa um encantamento. Ele então desencadeia uma poderosa bola de fogo, um orbe maciço de fogo que risca o campo em direção a um alvo. A bola de fogo atinge o alvo com uma enorme explosão, enviando detritos voando por toda a parte. Um medidor de potência no alvo atinge o máximo, indicando a incrível força do ataque. Os outros alunos e o fiscal ficam todos atonitos com a demonstração de poder, com os olhos arregalados de incredulidade. Eles sussurram entre si, imaginando se este é realmente um exame do ensino fundamental e notando sua magia de nível médio. O menino solta um bufo presunçoso com um olhar de triunfo no rosto enquanto se deleita com a atenção. Ele se vira para o jovem mago, dizendo-lhe para simplesmente ir para casa, confiante de que provou sua superioridade. O arquimago reencarnado simplesmente fica ali, sua expressão ilegível enquanto se prepara para ter sua vez. Ele ativa sua própria magia Mobius personalizada, uma aura azul o cercando enquanto ele usa a manipulação da gravidade. Ele envia uma pequena explosão controlada de energia em direção ao alvo, um forte contraste com a exibição explosiva anterior, mas seu ataque também maximiza o medidor de força, mostrando que sua técnica refinada é tão poderosa quanto. O medidor até começa a provocar um mau funcionamento, incapaz de lidar com a pura força de sua magia concentrada.
Os outros alunos ficam mais uma vez maravilhados. Seu rosto é uma mistura de choque e admiração. O alvo então se estilhaça em pedaços, completamente destruído pelo incrível poder do jovem mago. O garoto arrogante fica sem palavras, com os olhos arregalados de incredulidade ao perceber que foi completamente superado. Ele só pode observar em silêncio atordoado enquanto a poeira baixa, sua confiança completamente destruída. De repente, um grande objeto em forma de disco voa em sua direção, uma parte nova e inesperada do exame. Ele entra em pânico, soltando um grito enquanto tenta desviar do projétil que se aproxima. Mas o jovem arquimago simplesmente levanta uma mão, sua expressão calma e concentrada enquanto se prepara para lidar com a nova ameaça. Ele para o disco sem esforço no ar e então o envia caindo no chão, criando outra explosão massiva. O outro garoto está sentado na borda de uma cratera recém-formada, com o rosto pálido de medo e choque. Ele está tão aterrorizado que se molha, uma poça se formando no chão sob ele enquanto ele olha incrédulo. O jovem arquimago está de pé sobre ele, com o sol em suas costas criando uma silhueta intimidante. Então, com um olhar frio e ameaçador, ele diz ao outro garoto que é ele quem deveria estar indo para casa. O valentão está tremendo de medo, sua atitude arrogante completamente desaparecida ao enfrentar o poder esmagador do jovem arquimago. À distância, um grupo de outros alunos, incluindo uma garota loira com um rabo de cavalo, observa o confronto com interesse. A garota loira observa a cena com uma expressão calma e analítica, um olhar pensativo em seu rosto. O fiscal anuncia que o jovem arquimago passou na avaliação de habilidade mágica, sua voz ecoando pelo campo. O arquimago reencarnado simplesmente se vira e vai embora, sua expressão ilegível enquanto ele segue para o próximo teste. Ele já passou na avaliação de habilidade mágica e agora está pronto para o exame de aptidão acadêmica e a batalha simulada. A segunda parte do exame de admissão é o teste acadêmico realizado em um salão de exames grande e silencioso, e os alunos estão todos focados em seus trabalhos. O único som na sala é o arranhar de canetas no papel. O jovem arquimago acha o teste fácil demais e decide responder como uma criança normal para evitar suspeitas. Ele solta um suspiro silencioso, um pouco entediado com a simplicidade das perguntas do exame. Uma garota sentada ao lado dele sussurra que esqueceu sua borracha, com um olhar de pânico no rosto. Ele calmamente pega sua própria borracha e a parte ao meio, uma solução simples para o problema dela. Ele oferece a ela paz, um pequeno ato de bondade que surpreende a garota, e ele diz a ela que ambos devem fazer o seu melhor, um pequeno sorriso no rosto enquanto ele a encoraja. Ela agradece, um rubor em suas bochechas ao ser tocada por sua generosidade inesperada. Então, algumas fileiras atrás, a garota loira do teste de habilidade mágica observa, sua expressão pensativa e curiosa. E ela continua a observá-lo, seus olhos semicerrados enquanto ela tenta descobrir o mistério por trás desta criança extraordinária. Após o teste acadêmico, é hora do almoço, e os alunos se reúnem no refeitório para comer, e o jovem arquimago tem uma lancheira bento preparada com amor por sua mãe, cheia de suas comidas favoritas. Ele se senta com seus pais, que vieram apoiá-lo durante o longo dia de exame. Seu pai pergunta se ele está se saindo bem nos exames, e ele responde com confiança que está indo perfeitamente. Ele come seu cachorro-quente em forma de polvo, e seus pais o encorajam a continuar com o bom trabalho à tarde. De repente, o homem de aparência severa de antes, junto com seu filho, se aproxima de sua mesa. O pai do jovem arquimago olha para cima, um pouco surpreso ao vê-los, enquanto continua a almoçar, e o homem o cumprimenta pelo nome, comentando sobre a coincidência de encontrá-lo ali. O pai retribui o cumprimento, mas seu tom é frio e distante, o que parece irritar o outro homem. O homem questiona seu tom, lembrando de sua posição inferior na hierarquia Zaibatsu. O pai tenta amenizar a situação, uma gota de suor em seu rosto enquanto pede que ele não seja tão frio. A mão do homem brilha com uma leve energia mágica, uma clara ameaça que não passa despercebida. A mãe do jovem arquimago observa com uma expressão preocupada, sentindo a tensão entre os dois homens. O arquimago reencarnado observa a troca em silêncio, seus olhos semicerrados enquanto avalia a situação. O homem então volta sua atenção para o menino, perguntando se ele herdou a atitude desafiadora de seu pai. Seu filho, que foi humilhado durante o teste de habilidade mágica, observa com um olhar presunçoso no rosto. O pai está sem palavras, sem saber como responder ao desrespeito flagrante. O homem então grita com ele para não dar desculpas, acusando-o de ficar convencido por pular de ano. Ele o chama de aristocrata caído e então joga sua lancheira bento para fora de suas mãos com raiva. E a família e os outros alunos no refeitório ficam todos atordoados com seu acesso repentino e violento. O almoço preparado com amor agora está espalhado por todo o chão, uma bagunça de arroz, ovos e vegetais. O homem então ameaça o pai, dizendo-lhe para evitar ser levado perante o conselho Zaibatsu sob acusação de desrespeito.
Ele derrama seu café quente sobre a comida derramada e ordena que o pai limpe o chão e coma tudo como um pedido de desculpas. O jovem arquimago tenta intervir, dizendo ao pai que já chega, mas o pai o impede. O pai se curva profundamente, pedindo desculpas pelo comportamento de seu filho e pedindo ao homem que deixe passar. Ele explica que, se eles causarem uma comoção, seu filho pode ser desqualificado do exame e implora por misericórdia. O arquimago reencarnado observa seu pai suportar essa humilhação por sua causa, com um olhar de dor e raiva em seus olhos. Ele reflete sobre sua vida passada, percebendo que agiu de forma imprudente naquela época e não era a estratégia certa. Ele sabe que precisa aprender com esta lição, lembrando-se de que foi assassinado em sua vida passada por negligenciar este mesmo princípio. Quando a comida da lancheira Bento cai no chão, ele decide que não cometerá o mesmo erro novamente. Com um olhar de foco intenso, ele ativa sua magia, e a comida e o café derramados começam a reverter sua queda. O café quente espirra de volta no rosto do homem, fazendo-o gritar de dor e surpresa. Ele cambaleia para trás, agarrando seu rosto e gritando sobre o café quente, seu filho correndo para o lado dele. Ele olha furiosamente para a família do jovem arquimago, jurando que eles se lembrarão desta humilhação. Ele e seu filho então fogem, o homem procurando desesperadamente por água para esfriar suas queimaduras. O pai fica em silêncio atordoado, sua mente lutando para processar a reviravolta repentina e bizarra dos acontecimentos. O jovem arquimago então chama seu pai, com um sorriso calmo e tranquilizador em seu rosto. Ele sugere que eles se mudem para outro lugar para almoçar, e seu pai olha para ele confuso. E de repente, as lancheiras Bento estão de volta à mesa, perfeitamente restauradas e cheias da deliciosa comida de antes. E então o menino dispensa as perguntas de seu pai, dizendo que quer comer olhando para o céu no pátio. Os pais observam em silêncio atordoado, suas mentes ainda cambaleando com a reviravolta repentina dos acontecimentos e o poder oculto de seu filho. E a parte final do exame de admissão é uma batalha simulada realizada em um coliseu massivo cheio de espectadores torcendo. E então a multidão está cheia de pais e famílias dos candidatos, todos observando ansiosamente os jovens magos competirem. O jovem arquimago é chamado para a arena, sua pequena figura parada sozinha no vasto túnel de entrada. Ele respira fundo, com um olhar de calma determinação no rosto enquanto se prepara para o desafio final. Ele sai para a arena, seus passos ecoando no espaço massivo enquanto ele se dirige para o centro. Ele olha ao redor para a multidão torcendo, um pouco surpreso com a escala do evento. Então, seu oponente é anunciado como Karasumoto Yamabuki, o mesmo garoto que o provocou antes. O arquimago não se surpreende, um pequeno sorriso de satisfação no rosto ao achar o confronto interessante, e seus pais assistem das arquibancadas, seus rostos cheios de preocupação ao verem o oponente de seu filho, que o garoto explica que seu pai subornou o oponente original e fraudou a batalha simulada para fazê-lo se ajoelhar, e ele estala os dedos, com um olhar confiante e arrogante no rosto enquanto se prepara para lutar. E assim ele pensa que com esta batalha simulada, ele pode vencer o outro garoto sem nenhuma preocupação, confiante em sua vitória fraudada. E o jovem arquimago concorda com a luta, um sorriso sinistro no rosto enquanto diz que é hora de começar. Então ele provoca seu oponente, chamando-o de idiota. Do encontro anterior, o garoto fica enfurecido com o insulto, seu rosto ficando vermelho enquanto grita que vai matá-lo. Ele declara que vai espancar o tolo trapaceiro com sua própria trapaça, um olhar de puro ódio em seus olhos. Ele revela uma pulseira mágica que seu pai lhe deu, um item poderoso que lhe dará uma vantagem injusta. A pulseira é uma ferramenta mágica poderosa que aumenta o poder mágico do usuário em 10 vezes. O jovem arquimago simplesmente sorri, sua confiança inabalável enquanto se prepara para enfrentar seu oponente convencido e trapaceiro. A pulseira mágica é um artefato de rank que equivale a $250 milhões e um item raro que se origina apenas de monstros de alto nível, e ele está confiante de que os examinadores, tendo sido comprados, fecharão os olhos para o seu uso do poderoso item. A pulseira brilha com uma luz intensa enquanto ele ativa seu poder, uma onda de energia mágica fluindo através dele. Ele invoca o espírito do fogo salamandra novamente, seu poder agora amplificado pelo artefato mágico. Ele libera um pássaro de fogo massivo, uma torrente de chamas que engole toda a arena. Ele olha para seu oponente, confiante de que ele está torrado contra um ataque tão esmagador. A multidão está em alvoroço, chocada com o poder inacreditável que está no nível de um estudante universitário. O pai do garoto observa das arquibancadas com um sorriso presunçoso e satisfeito com a demonstração de poder de seu filho. O enorme pássaro de fogo corre em direção ao jovem arquimago, deixando um rastro de destruição em seu rastro. O garoto se gaba, perguntando como seu oponente gosta de seu poder amplificado, certo de que venceu. A arena está cheia de uma densa nuvem de fumaça e poeira, obscurecendo a visão das consequências.
Mas quando a fumaça começa a se dissipar, um par de olhos rosa brilhantes pode ser visto, completamente ileso pelo ataque. O arquimago reencarnado está no centro da arena, cercado por uma aura giratória de energia rosa e azul. O outro garoto está em descrença, incapaz de compreender como seu ataque, agora 100 vezes maior, poderia ter falhado. Ele observa horrorizado enquanto o jovem arquimago invoca seu próprio pássaro de fogo, uma criatura enorme e poderosa de chamas. O jovem simplesmente levanta a mão, sua expressão calma e confiante enquanto se prepara para terminar a luta. Ele libera sua magia de reversão do fenômeno Meous, enviando uma poderosa explosão de energia em direção ao seu oponente. O pássaro de fogo do garoto é completamente dissipado, e ele é deixado para enfrentar toda a força do contra-ataque. Ele só pode assistir em terror enquanto a poderosa explosão de magia transforma seu próprio ataque em um fogo de artifício inofensivo, e seus pais, que estão tão confiantes em sua vitória fraudada, ficam sem palavras com a reviravolta inacreditável dos acontecimentos. O garoto está aterrorizado, soltando um grito enquanto se afasta do poderoso gigante. Ele tenta se defender, invocando um feitiço de fogo para manter o gigante à distância. A arena está cheia de explosões enquanto os dois seres mágicos se enfrentam em uma batalha espetacular. O locutor, que também é o pai do garoto, é pego no fogo cruzado sentindo dor ao ser atingido pelo calor, e o jovem arquimago caminha através das chamas, seu corpo cercado por uma aura protetora de energia mágica. Ele olha para seu oponente, um olhar de calma determinação em seu rosto enquanto se prepara para terminar a luta. O garoto fica sem palavras, seu rosto uma mistura de medo e descrença enquanto encara a criança ilesa, e então o arquimago reencarnado explica que poderia ter terminado isso com um reflexo completo no primeiro golpe. Ele aponta que o poder mágico de seu oponente aumentou significativamente e pergunta se ele trapaceou de alguma forma. O garoto nega veementemente trapacear, mas sua expressão nervosa o denuncia. O jovem arquimago então estende a mão e toca a pulseira mágica, seus olhos brilhando com poder. Ele ativa sua magia de reversão do fenômeno Mebius, uma onda de energia fluindo de sua mão para o artefato. A pulseira mágica se estilhaça em pedaços, seu poder completamente anulado pela magia superior do jovem arquimago. Ele diz ao garoto que sua trapaça termina aqui e pergunta se ele está pronto para enfrentá-lo em termos iguais. Ele fecha o punho, uma poderosa aura de energia rosa e azul o cercando enquanto ele se prepara para o golpe final. O garoto desaba no chão, seu corpo tremendo de medo enquanto enfrenta o poder esmagador do jovem arquimago. O arquimago reencarnado libera uma poderosa explosão de energia, seus olhos brilhando com uma luz intensa. O garoto só pode assistir em terror, seu rosto uma máscara de medo enquanto ele se prepara para o impacto. Ele solta um grito final desesperado, sua voz cheia de uma mistura de desafio e terror. Mas o ataque do jovem arquimago não é o que ele espera, e a luta chega a um fim repentino e inesperado. O garoto derrotado é deixado tremendo no chão, seu rosto uma máscara de puro terror, e o pai do jovem arquimago está atordoado com a exibição, sua mente ainda tentando processar o incrível poder de seu filho. O pai do garoto o chama, mas o pai do jovem arquimago intervém, dizendo que a partida já foi decidida. Ele olha para seu filho e diz para ele parar, e o jovem arquimago relutantemente concorda. Ele se vira e vai embora, deixando seu oponente derrotado sentado na cratera que ele criou. E então ele se aproxima de seu pai e do locutor, que ainda estão em estado de choque. O locutor, que também é o pai do garoto, está sem palavras, incapaz de compreender o que acabou de testemunhar. E então ele finalmente encontra sua voz e declara que Kurozumaru perdeu sua vontade de lutar, tornando o jovem arquimago vencedor. E a multidão irrompe em aplausos quando o jovem é declarado vencedor da batalha simulada. Ele sai da arena, seu punho levantado em uma vitória silenciosa enquanto confetes chovem sobre ele. Seus pais o cumprimentam com sorrisos orgulhosos, seus rostos cheios de uma mistura de admiração e admiração. Ele se afasta da arena, sua vitória garantida e seu lugar na academia agora garantido. Enquanto caminha, ele sente alguém se aproximando dele por trás e se vira para ver quem é. A garota loira de antes está encostada em uma parede, seus braços cruzados enquanto ela espera por ele, e ela se aproxima dele, um olhar curioso e ligeiramente desafiador em seus olhos enquanto ela pede uma palavra com ele, e ela o parabeniza por sua vitória, dizendo-lhe que ele se saiu muito bem na batalha simulada. Ela então pergunta se ele é quem pulou as séries, seu tom uma mistura de curiosidade e ceticismo, e ele fica um pouco surpreso com sua abordagem excessivamente familiar e direta, imaginando quem é essa garota. Ele confirma que sim, e ela continua a questioná-lo, seu interesse claramente despertado. Mas enquanto ele fala, sua visão começa a ficar turva, e ele sente uma onda de tontura o invadir. A garota loira pergunta se ele está ouvindo, sua voz cheia de uma mistura de aborrecimento e preocupação enquanto ele balança em seus pés. Ele de repente desaba, caindo para frente e agarrando-se a ela para se apoiar, para grande surpresa dela.
Ela está chocada ao encontrá-lo adormecido, sua cabeça apoiada em seu ombro enquanto ele ronca suavemente. Pouco tempo depois, ele acorda sobressaltado, sua mente ainda um pouco grogue de seu cochilo repentino, e ele se encontra em um quarto confortável com seus pais sentados em um sofá e olhando para ele com sorrisos aliviados. Ele os cumprimenta um pouco confuso enquanto perguntam onde está, não reconhecendo os arredores desconhecidos. O examinador idoso do exame também está lá, e ele explica que eles estão no escritório do diretor para a entrevista final. Ele diz ao jovem que é natural estar exausto depois de tal batalha e que ele dormiu bem. E então seu pai explica que eles estavam preocupados quando ele não voltou para a área de observação após a luta. O jovem arquimago pede desculpas a seu pai, uma gota de suor em seu rosto enquanto ele se sente um pouco envergonhado. O diretor acena com a cabeça, uma expressão calma e tranquilizadora em seu rosto enquanto ele se prepara para começar a entrevista. Ele diz a eles que agora que o jovem está acordado, eles podem começar a entrevista final. O arquimago reencarnado se senta ereto, sua expressão séria enquanto ele se prepara para a última parte do exame. O diretor então revela que ele já passou, uma afirmação que surpreende o jovem. Ele explica que na longa história dos exames de admissão da escola, ele nunca viu resultados tão incríveis, e então, com um sorriso caloroso e acolhedor, ele declara que eles nutrem magos que lhe deram o mundo e o dá as boas-vindas à escola. O jovem arquimago está muito feliz, agradecendo-lhe e dizendo que está ansioso para trabalhar com ele. Seus pais são tomados pela emoção, seus rostos cheios de uma mistura de orgulho, alegria e descrença. O diretor o observa, um olhar pensativo e intrigado em seus olhos enquanto ele sente seu talento excepcional. Ele está curioso para ver que tipo de vida escolar este garoto extraordinário levará. Suas expectativas são altas para o novo aluno. A cerimônia de abertura da escola primária aqui começa, o grande edifício um símbolo do mundo de elite do qual ele agora faz parte. E então o jovem arquimago caminha entre os outros alunos, seu novo uniforme o diferenciando da multidão. Ele olha ao redor para seus novos colegas, uma mistura de curiosidade e determinação em seus olhos. Da multidão de pais, sua mãe e seu pai acenam para ele, seus rostos cheios de orgulho e alegria. Ele dá a eles um pequeno sorriso confiante, uma promessa silenciosa de que terá sucesso neste novo ambiente. Enquanto caminha, seus olhos são atraídos por um par de sapatos familiar, um indício de reconhecimento em seu olhar. Ele olha para cima e vê a garota loira da prova de admissão, sua expressão tão séria e intensa como sempre. Ela está de braços cruzados, com um olhar desafiador enquanto o encara diretamente. Ela pergunta se ele tem algo a dizer a ela, seu tom uma mistura de irritação e expectativa, e ele fica um pouco surpreso com sua franqueza e pergunta quem ela é, tendo-a esquecido de seu breve encontro. A garota fica furiosa com seu esquecimento, soltando um grito frustrado por não acreditar que ele não se lembra dela. Uma lembrança dele desmaiando e agarrando-se a ela para se apoiar passa por sua mente, mas ele ainda não se lembra do nome dela. Ele pergunta do que ela está falando, sua confusão apenas aumentando a frustração dela, e ela o chama de pequeno desentendido, incapaz de acreditar que ele nem se lembra do primeiro encontro deles, e ela diz a ele que ele a confunde. Suas palavras uma mistura de frustração e uma estranha admiração. Mas então, com uma mudança repentina de tom, ela declara que ele é precisamente adequado para ser seu parceiro. Ela relembra suas ações durante o exame, desde dobrar o gongo com magia até mostrar misericórdia ao seu oponente trapaceiro. Ele fica surpreso que ela o estivesse observando tão de perto, com uma expressão de leve choque no rosto. Ela diz a ele que ele possui habilidade mágica, intelecto e o espírito nobre de um aristocrata. E então, com uma pose confiante e dramática, ela declara que ele é adequado para ser seu cavaleiro, uma proposta que o deixa completamente atordoado. Ele está sem palavras, uma gota de suor em seu rosto enquanto tenta processar a proposta dela. Ele pergunta sem rodeios se ela é uma stalker, uma pergunta que enfurece a garota loira, e a cena então volta para a cerimônia de abertura no grande salão de palestras. O diretor está fazendo um discurso, dizendo aos alunos para estudarem muito e guiarem o mundo em direção à paz. Os alunos ouvem atentamente, seus rostos cheios de uma mistura de excitação e determinação. O diretor então anuncia que é hora da saudação do representante dos alunos. O jovem arquimago se levanta, pronto para ocupar seu lugar no pódio como orador da turma. Os outros alunos sussurram entre si, surpresos que o orador da turma seja um aluno que pulou séries e adormeceu após a batalha simulada. A garota loira conta de 7 para baixo, com uma expressão de expectativa no rosto enquanto espera pelo discurso dele. O jovem arquimago está no pódio, um pouco nervoso enquanto se prepara para se dirigir a toda a escola. Ele limpa a garganta, sua voz pequena ecoando no grande salão enquanto começa seu discurso. Ele promete se dedicar aos estudos e se tornar um mago que trará paz ao mundo.
Os outros alunos ficam comovidos com suas palavras, seus rostos cheios de uma mistura de admiração e inspiração, mas então ele acrescenta uma declaração ousada, dirigindo-se a todos os alunos no salão. Ele desafia qualquer um que pense que é o mais forte da escola a ir atrás dele depois da aula, e então a garota loira fica atordoada com sua audácia, seus olhos arregalados com uma mistura de choque e diversão, e então ele lança um desafio direto, dizendo para eles lutarem com ele sem se conter. Os outros alunos estão em alvoroço, completamente perplexos com sua declaração inesperada e agressiva. O diretor, no entanto, simplesmente observa com um pequeno sorriso conhecedor, intrigado com sua ousadia. O jovem arquimago está determinado a não perder tempo brincando, vendo isso como a maneira mais rápida de provar que ele é o número 1. Depois da aula, o jovem arquimago e a garota loira saem juntos do grande edifício da academia. Ela pergunta se ele tem certeza sobre o desafio dele, um indício de preocupação em sua voz. Ele confirma que sim, explicando que quer pegar atalhos e essa é a maneira mais rápida. Ela está confusa com a resposta dele, mas antes que possa perguntar o que ele quer dizer, ele sente um ataque. Ele rapidamente a empurra para fora do caminho e invoca um escudo mágico a tempo de bloquear uma poderosa explosão de energia. A garota loira fica chocada com o ataque repentino, seu coração batendo forte enquanto tenta processar o que acabou de acontecer. O jovem arquimago fica protetoramente na frente dela, seu escudo mágico ainda ativo enquanto ele enfrenta seus atacantes. Um grupo de alunos mais velhos, seus rostos cheios de arrogância e hostilidade, está diante deles. Ele sorri, com uma expressão de satisfação no rosto, pois está feliz que alguém realmente veio desafiá-lo. O líder do grupo elogia seu bloqueio, com um tom presunçoso e condescendente em sua voz, e então ele declara que veio para derrubá-lo. Seus olhos se enchem de um olhar de pura agressão. Ele diz ao jovem que os alunos das séries superiores o ensinarão os costumes da escola, uma clara ameaça de violência. O arquimago reencarnado simplesmente sorri, com uma expressão de diversão no rosto, pois ele não está nada intimidado, e vê que está satisfeito que sua declaração chegou tão longe que agora ele tem a chance de provar sua força. Os dois grupos se encaram no pátio da escola, a tensão no ar, tão densa que você poderia cortá-la com uma faca. O líder dos veteranos o encara, seus olhos cheios de uma mistura de arrogância e desprezo. O jovem arquimago encontra seu olhar, sua expressão calma e composta enquanto se prepara para a luta. A garota loira observa da lateral, com uma expressão de preocupação e apreensão no rosto enquanto cerra os punhos. O veterano o provoca, chamando de pequeno nanico e dizendo que vai ensiná-lo os costumes de Kia. O jovem arquimago simplesmente sorri, dizendo a ele que isso seria útil, sua confiança inabalável. Assim que a luta está prestes a começar, o jovem arquimago olha para um relógio próximo, com uma expressão de percepção no rosto. Ele exclama que já é hora do jantar, uma afirmação que confunde seus oponentes. Os veteranos ficam perplexos com sua mudança repentina de comportamento, exortando-o a lutar. Ele explica que sua família tem uma regra de jantar juntos e que seus pais ficarão zangados se ele se atrasar. O líder do grupo fica furioso, pensando que estão zombando dele e promete esmagá-lo. Os três veteranos liberam sua magia de uma só vez, enviando uma enxurrada de ataques poderosos em direção a ele, mas o arquimago reencarnado simplesmente levanta uma mão, com uma expressão calma e confiante no rosto. Ele ativa sua magia de reversão do fenômeno Melbius, criando um vórtice giratório de energia que prende seus ataques. As explosões coloridas de magia são capturadas no vórtice, seu poder completamente anulado por um feitiço superior. O líder do grupo está em descrença, gritando que sua magia está sendo engolida pelo estranho vórtice, e então o jovem arquimago permanece no centro da energia giratória, completamente leso e no controle. Ele então libera a energia presa, enviando-a de volta em direção aos veteranos atordoados. O vórtice de magia corre em direção a eles, uma torrente de poder para a qual eles não estão nada preparados, e eles só podem observar aterrorizados seus rostos uma mistura de choque e descrença enquanto seus próprios ataques são usados contra eles. A explosão de energia os atinge com força total, mandando-os voando para trás e caindo no chão. Uma explosão massiva sacode o pátio da escola, a força do ataque deixando um rastro de destruição, e os três veteranos são deixados sentados no chão, atordoados e confusos pelo contra-ataque repentino e esmagador. O jovem arquimago então diz a eles para se levantarem e irem até ele de verdade desta vez, sua voz cheia de uma mistura de desafio e confiança. Os três veteranos estão no chão após o poderoso contra-ataque, cercados por fumaça e detritos no pátio da escola. Eles olham para o menino com uma mistura de choque e descrença, incapazes de entender como foram derrotados tão facilmente. A garota loira observa tudo, confusa, e se pergunta como ele ativa sua magia sem precisar invocar espíritos ou demônios. Mas o líder do grupo se levanta furiosamente, gritando que ele absolutamente não vai perder para aquele novato sob nenhuma circunstância.
E então ele invoca o poderoso espírito do relâmpago Alcar e se prepara para liberar sua lâmina crepitante com força total. Um flash massivo de relâmpago chamado raio atinge o protagonista em velocidade incrível. A energia elétrica estala no ar, demonstrando o poder destrutivo e a intensidade do ataque do veterano. Neste ponto, a cena muda para um homem mais velho visualizando o perfil de um aluno com uma pontuação de desvio de apenas 32. O protagonista olha para o homem com uma expressão curiosa enquanto ele analisa os resultados do teste de magia. O professor aponta para ele e grita que o dispositivo de medição é prestigioso e não falharia, chamando de fracasso. E então, com uma expressão irritada, o jovem percebe que o professor está tentando armar para ele de alguma forma. Nesse caso, ele decide colocar a mão no dispositivo de medição, que começa a brilhar com uma intensa luz azul. Ele declara que também não vai se conter e libera uma onda de poder mágico que instantaneamente enche toda a sala. O professor fica completamente chocado com a explosão repentina de poder e grita, perguntando o que acabou de acontecer. Os outros dois alunos na sala gritam de dor, cobrindo os ouvidos por causa da imensa pressão mágica sendo liberada. Enquanto isso, o menino permanece calmamente em meio à energia enquanto o dispositivo se estilhaça em vários pedaços. O professor grita em descrença, dizendo que aquele monólito poderia medir o poder mágico com uma pontuação acima de 380. Ele então olha para os pedaços do precioso dispositivo mágico espalhados sobre a mesa, completamente atordoado com a situação. Com um pequeno sorriso, o protagonista simplesmente diz que está indo embora e se prepara para partir, então ele se vira e vai embora, deixando o professor e os outros alunos para trás com o equipamento completamente destruído. De volta à sala de aula, o protagonista está sentado com uma expressão séria no rosto. A garota loira então o agarra pelo pulso e pergunta se foi ele quem quebrou o medidor. Naquele momento, a cena volta para a luta onde ele levanta a mão para impedir o raio que vem em sua direção. O veterano fica completamente chocado ao ver seus poderosos ataques de raio parados no ar. Ele grita em descrença, percebendo que o novato conseguiu criar uma barreira defensiva a tempo. O protagonista é envolvido por uma barreira de energia azul que facilmente desvia o ataque elétrico. Com um olhar determinado, o oponente tenta manter seu ataque enquanto pensa que está na defensiva, e de repente o jovem aparece bem na frente dele, pegando o veterano completamente de surpresa. Ele então toca seu oponente e ativa sua magia chamada Reversão de Menbius. A garota loira observa de longe enquanto o protagonista se prepara para usar o poder mágico de seu oponente. A cena volta para a sala onde o garoto finge não entender, dizendo que não sabe do que ela está falando, e ela diz que não importa, mas agora ele se tornou o aluno com a classificação mais baixa da escola. Mas com um sorriso confiante, ele responde que vai dar um jeito de alguma forma, sem se preocupar. Um quadro de avisos mostra que as notas dos alunos foram verificadas novamente usando dispositivos de backup. Então, um professor explica que as pulseiras distribuídas a todos os alunos têm um nome oficial. O dispositivo irá monitorar e avaliar suas ações mágicas em flutuações 360, 5 dias por ano. O professor grita que a classificação geral de avaliação determinará a hierarquia de todos na escola. A cena volta para a luta, e o ataque do veterano é revertido, retornando diretamente para ele com força total. Ele é atingido em cheio por sua própria magia de raio, sem ter como se defender do ataque surpresa. Os olhos do veterano ficam brancos, indicando que ele foi derrotado pelo contra-ataque. O veterano chamado Coruno cai derrotado no chão enquanto seus amigos gritam seu nome em total desespero. Enquanto isso, o protagonista explica que manteve o reflexo de poder no mínimo para não ferir gravemente seu oponente. Ele então diz aos outros que seu colega terá apenas dormência que passará rapidamente, deixando-os ambos aliviados. Com um sorriso, o garoto agradece a eles pela luta e diz que espera trabalhar com eles no futuro, chamando-os de senpai. Mais tarde naquela noite, o jovem janta com seus pais em casa enquanto uma empregada serve a comida para a família. Seus pais então perguntam como foi seu primeiro dia de aula e se ele está gostando de sua nova rotina escolar. O garoto responde que sim, e que ele acha que pode se dar bem com todos da nova escola sem problemas. E seus pais ficam satisfeitos com a resposta e o incentivam a continuar estudando muito para ter sucesso em seus estudos. E naquele momento, o jovem chama a atenção de seu pai para perguntar algo importante sobre o sistema escolar. Ele pergunta se a escola primária tem um sistema para pular séries, como ele viu no folheto de inscrição. Os pais ficam surpresos, imaginando que ele quer pular uma série novamente, e a cena muda para a sala de aula. O protagonista pensa que sua pontuação de desvio é 232 e que ele não tem escolha a não ser subir novamente, e então o professor diz a todos os alunos para irem ao pátio para o teste de aptidão física da classe. O garoto fica um pouco preocupado com a notícia, já que os testes físicos definitivamente não são seu ponto forte. Todos os alunos se reúnem no grande pátio da escola, preparando-se para começar os testes de aptidão física.
Logo depois, o protagonista já está ofegante e curvado de exaustão, mostrando sua completa falta de aptidão física. A garota loira se aproxima e pergunta se ele está bem, lembrando de que ele também chegou em último na corrida. Ele responde que há vários problemas, e ela percebe com um sorriso que ele também tem suas próprias fraquezas. Ele pensa que não pode forçar muito esse corpo ainda e se lembra de que o pai original de Azuka era uma pessoa doente. E assim, a partir disso, ele conclui que a constituição fraca do garoto pode ter sido herdada de seu pai. A garota loira então pergunta como ele pode ser o parceiro dela com essa fraqueza, e ele fica confuso, não entendendo nada. Ela fica irritada por ele não se lembrar e o lembra de sua proposta para ele se tornar seu cavaleiro. Neste ponto, o protagonista finalmente começa a se lembrar de seu encontro anterior e de sua proposta maluca. Ela pergunta qual é a resposta dele, mas então diz com um olhar confiante que já sabe o que ele vai dizer. O garoto ainda está confuso e pergunta o que ela quer dizer porque não entende a atitude de sua colega de classe. A cena volta para o jantar, e o pai do garoto pergunta se a razão para tudo isso pode ser por causa de uma garota chamada Alice. E o jovem confirma que fará o seu melhor porque a vida é curta, e vale a pena enfrentar todos os desafios. Seu pai fica extremamente animado e grita para a empregada preparar arroz vermelho para celebrar a decisão de seu filho. Sua mãe, Alice, comenta com um sorriso que, uma vez que ele se decide, ele não muda de ideia por nada. Ele pensa consigo mesmo que a escola primária é um nível muito baixo para ele e que ele se formará rapidamente. No dia seguinte, vemos a grande e imponente academia onde alunos de elite estudam e aprimoram suas habilidades. E assim na sala de aula, os outros alunos sussurram sobre o boato de que o recém-chegado derrotou todos os veteranos no dia anterior. Eles também comentaram que os professores estão aparentemente relatando o incidente à administração da escola. Ignorando os boatos, o protagonista se vira para a garota loira e finalmente pergunta qual é o nome dela, e ela fica nervosa e responde que é Arizu, mas rapidamente fica irritada por ele não saber e o chama de idiota denso. E então ela se apresenta formalmente como Lisette e exige que ele grave seu nome em seu coração para sempre. A garota diz que ela é a garota elegante e bonita que ele estará servindo, deixando o jovem com uma expressão entediada. Lisette então exige uma resposta imediata à sua proposta de torná-lo seu cavaleiro pessoal, mas o garoto parece distraído com outra coisa e não responde, deixando sua colega de classe ainda mais irritada. E ele está olhando para uma tela do sistema com uma lista de missões enquanto ela se pergunta o que é. E então Lisette explica que eles precisam completar missões em equipe, enquanto um colega se preocupa que o grupo se torne um alvo por causa disso. E assim, a cena então muda para a sala de aula onde todos os alunos estão reunidos para seu primeiro dia real de aula. O professor pede a todos para se sentarem e anuncia que as aulas regulares para alunos do primeiro ano começarão hoje. Ele explica que a escola tem um currículo rigoroso projetado para treinar os melhores mágicos da geração. Com um olhar sério, o mestre avisa que, a partir de agora, toda a sua conduta será constantemente monitorada. As avaliações incluirão aulas diárias, pesquisa mágica e até mesmo a perigosa exploração de masmorras. Um aluno repete a parte da conduta na escola, mostrando que todos estão nervosos com a vigilância constante. Além disso, o professor diz que haverá testes escritos regulares, exames práticos de magia e duelos de magia. Ele conclui dizendo que todos esses fatores determinarão a classificação e a pontuação de desvio de cada indivíduo. Ouvindo tudo isso, o protagonista fica pensativo, analisando o sistema de avaliação da academia. Enquanto isso, Lisette olha para ele com uma expressão séria, esperando silenciosamente por alguma reação dele. Então o professor anuncia que, para começar, eles farão uma avaliação de habilidades básicas com todos. Ele instrui os alunos a colocarem as pulseiras e passarem a mão sobre o dispositivo mágico na frente da sala. Um grupo de alunas olha nervosamente para o dispositivo, preparando-se para seu primeiro teste oficial do ano. Uma aluna coloca a mão sobre o círculo mágico brilhante, que ativa o dispositivo de medição de poder. O dispositivo projeta uma tela que exibe o histórico acadêmico com atributos mágicos, como os níveis e habilidades do aluno. A tela holográfica azul brilha intensamente, exibindo os detalhes do poder do aluno para avaliação. Após a medição, a garota parece aliviada ou cansada, mostrando que o processo consome alguma energia. O professor então chama o próximo aluno, Azuka, e o protagonista confirma que é a vez dele de ser avaliado. E assim, ele pensa consigo mesmo que não pode liberar todo o seu poder ali porque isso causaria problemas para todos. O protagonista olha para o quadro de missões e fica surpreso ao ver que existem até missões de campo. Ele percebe que os números ao lado deles são créditos e que completá-los aumentará sua pontuação de desvio. Com isso, todos os alunos olham para o quadro de avisos holográfico, decidindo o que fazer a seguir. Os outros alunos começam a formar equipes, animados para completar as missões e dar o seu melhor.
Mas o protagonista e Lisette ficam sozinhos no pátio porque ninguém se aproxima para formar uma equipe. E então Lisette reclama que todos parecem ter medo de se aproximar deles porque provavelmente parecem crianças problemáticas. Então ela cruza os braços e pergunta ao garoto qual das missões disponíveis ele escolherá fazer. O jovem olha para cima, analisando a longa lista de missões no quadro de avisos holográfico. Depois de pensar por um momento, ele levanta o dedo e aponta para a missão que escolheu. A cena então retorna à sala de avaliação onde o professor chama Azuka e diz que ouviu sobre a confusão. Ele grita que o recém-chegado precisa aprender uma lição ou a reputação da escola sofrerá por causa dele. De volta ao teste, o garoto fica em frente ao dispositivo, mas de repente algo na tela o surpreende.